Esse número baixou para 22.155, uma queda de 40%. Isso significa que são 9.000 pessoas a menos nos hospitais. Mas mesmo com a melhora, os números são altos. A taxa de ocupação das UTIs ainda está perto de 80%. Então não é hora de baixar a guarda. É um cenário de transição, que a gente não pode fazer previsões muito certeiras para as próximas semanas, até porque essa abertura, temos aí essa questão do inverno, as variantes, então assim, todo cuidado é pouco. O que me preocupa é essa falsa sensação de que tudo está bem, né? Porque inevitavelmente muitas pessoas começam a relaxar quando tomam conhecimento de que os números estão caindo. Isso não pode acontecer, porque eles precisam cair muito ainda. Vocês viram, nós temos ainda 22.000 pessoas internadas aqui no estado de São Paulo. Esse número é verdadeiramente absurdo, porque ele prejudica não só as pessoas que precisam de internação por conta da Covid-19, mas pessoas que sofrem de tantas outras doenças. Porque as outras doenças não desapareceram do mapa, não existe só a Covid-19. Então nós temos que continuar com muita força, viu? Com muita pujança, para dar tempo das vacinas chegarem aqui. Nós vimos a vacina da Pfizer, as doses todas que pousaram ontem em Campinas. Essas vacinas estão em Guarulhos, serão distribuídas hoje ainda para boa parte do território nacional. Daqui a pouco o Josino, se não me engano, vai dizer para a gente que o Butantan deve entregar mais 600.000 doses também da vacina do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde. Isso é muito pouco, né? Nós temos um país de 210, 220 milhões de habitantes. É muito pouco para um país de dimensões continentais. Então nós precisamos continuar agindo com muita força. Por favor, estamos caminhando bem, hein? É importante dizer isso. Estamos caminhando bem, o indicativo é legal, mas não dá para relaxar de jeito nenhum. Falando em transição, o Mark Figueiredo está conosco em uma padaria aqui em São Paulo, em uma padoca, uma das queridas padocas aqui da cidade de São Paulo, né? As padarias hoje não podem atender o cliente se ele quiser comer um pão na chapa, tomar um cafezinho sentado de manhã. Aquele famoso café da manhã na padoca, né? Por quê? Porque o Plano São Paulo assim não permite. O Plano São Paulo permite o atendimento presencial dessa forma hoje, a partir das 11 horas da manhã. Só que isso vai mudar, felizmente, a partir de amanhã. A partir de amanhã, cedinho, Mark Figueiredo, já vai dar para tomar um cafezinho sentadinho na padoca, curtindo esse ambiente sem igual. Porque eu sou apaixonado em ambiente de padaria, certamente o Mark Figueiredo também é, e certamente vocês também são. Pois não, Mark? Exatamente, Joel, até porque a gente sabe que já faz parte do cotidiano do paulistano tomar aquele café. Tomar aquele cafezinho, o pão na chapa, pode ser o de entrada ou de saída, porque tem aquele que é de entrada e o de saída. Eu gosto dos dois, para te falar a verdade. O café melhor para mim é o sem açúcar. Independente de ter açúcar ou não, o que faz parte de um bom café da manhã é o ambiente da padaria. Pode voltar o Mark Figueiredo, agora sim, com aquele cabinho que encaixou de novo. O cabo soltou, mas a gente encaixou de novo. Pode seguir daí, Mark Figueiredo. Sinal restabelecido, Joel. Como eu estava falando, já faz parte do cotidiano do paulistano tomar aquele cafezinho logo cedo na padaria. Então, a partir de amanhã, às 6 da manhã, já vai estar liberado. Por enquanto, hoje, só a partir das 11, inclusive, a gente pode ver que nesse momento na padaria, apenas por encomenda ou pega presencialmente sai. Isso aqui é tudo encomenda, que vai seguir já já então para o destino. A gente vai caminhar aqui por essa padaria que fica na região central de São Paulo. O Hércules pode caminhar comigo para a gente mostrar esse espaço aqui hoje, Joel, permanece isolado com fita zebrada e tudo. Só a partir de amanhã das 6 às 8 da noite é que vai estar liberado para os clientes consumirem o cafezinho, o pão na chapa nesses ambientes. Lembrando, seguindo todos os protocolos de segurança, capacidade de 25% no máximo, respeitando essa fase de transição do Plano São Paulo. Isso se estende para padarias, mas também para o comércio de rua, para os shoppings, academia, salão de beleza. Todos esses estabelecimentos, a partir desse sábado, então, portanto, começam a funcionar às 6 horas da manhã até às 8 horas da noite, com 25% da capacidade. Importante respeitar os protocolos, afinal de contas, estamos ainda com 400.000 mortes provocadas pelo coronavírus, um momento muito crítico da pandemia. Tem que ir com responsabilidade para a gente não retroceder, né, Joel? É verdade, Omar, que infelizmente esse número vai crescer. Essa palavra que você disse, ela arrepia a gente. Retroceder, né? Porque não tem nada pior do que você ter uma coisa e perder essa coisa.
Já pensou? A gente está ganhando essa flexibilização. Já pensou se perdemos essa flexibilização lá na frente? Ninguém quer isso. Um abraço bem apertado a todos os funcionários das padocas, hein, que estão ligados no Bora São Paulo agora. Essa galera que está de braços abertos, né, esperando para receber o pessoal amanhã, a partir das 6 horas da manhã, para tomar aquele cafezinho. Olha a galera trabalhando aí na padoca. Um abraço para vocês, viu? Parabéns, vocês desempenham um papel, uma função importantíssima para todos nós. Respeito eterno a vocês. Voltando para cá, Ana Paula Rodrigues, vamos agora reforçar para o nosso telespectador como que vão funcionar essas regras todas válidas a partir de amanhã. Valerão a partir de amanhã mesmo, essas modificações no Plano São Paulo. Obrigado ao nosso Mark Figueiredo, viu, que retorna daqui a pouco conosco. A partir de amanhã, Joel, a gente vai ter horários agora mais padronizados. O governo ainda chama de fase de transição, mas deu uma flexibilizada. Então, restaurantes, como as padarias que o Mark mostrou, salão de beleza, atividades culturais como exposições, por exemplo, e academias podem abrir às 6 da manhã e funcionar até às 8 da noite, sempre com o limite de capacidade de 25% de ocupação. A única exceção são os parques, tanto os estaduais quanto os municipais, que têm que fechar um pouquinho mais cedo, às 6 da tarde. É o mesmo horário, das 6 às 18. Isso aí. Legal, então fique atento a essas regras todas, hein? E ainda hoje por aqui, por favor, não saia daí, nós faremos um intervalo rápido. A polícia prendeu o Tatu do PCC. Bandido tinha esse apelido, sabe por quê? Porque ele escondia a droga debaixo do chão. Daqui a pouco isso e o que é mais, hein, Aninha? Para manter empregos, o governo retoma a redução de jornada e salários também. O Bora Trabalhar vai tirar todas as dúvidas sobre esse programa. Não saia daí, a gente já tá voltando. House. O doutor que ouve todos os problemas dos seus pacientes. Ou quase todos. Se manda daqui. Claro, faz sentido. Quando te contratei, eu sabia que você era maluco. Vou tentar convencer um maluco a não fazer maluquices por si só é maluquice. Ótimo. Hoje, 10h45 da noite. Me dá, Fitch. Acho que vai ser divertido. House, na Band. Termina amanhã, sábado. Bom, bonito e barato Marabras. Aproveite! Deixe sua sala mais linda com este super confortável estofado retrátil e reclinável em veludo. É só neste sábado. Aproveite! Vou repetir. Estofado, espaçoso e super confortável retrátil e reclinável em veludo. Termina amanhã, sábado. Bom, bonito e barato Marabras. Não perca! Lojas Marabras. Preço menor. Ninguém faz. Oi? Amiga Paulo Zulu. É essa? Então fica de olho no que ele vai pegar. Tá. Paulo Zulu descobriu a linha Forte Viron Vitamin. Vitaminas que dão mais força, saúde e vigor. Já escolhi o meu. Para você se manter bem, escolha o seu também. Forte Viron Vitamin. Para o homem que quer mais da vida. Mega ofertas da Village Home Center. Tudo para você construir, reformar e decorar o seu lar com muita economia. Churrasqueira pré-moldada R$ 449,99. Piso retificado 61 por 61 só R$ 23,99. Massa corrida R$ 48,99. Nossas lojas estão abertas e seguimos todos os protocolos para você fazer suas compras com total segurança. Mas se preferir, compre pelo nosso WhatsApp e receba em casa. Village, a nossa loja de construção. Tudo pronto pro jogo, amor? Prontíssimo. Ok, vamos lá, hein? Bandeirão. Eita aqui. Camisa do time. Autografada pelo Toninho Chapisco. Nunca ouvi falar desse jogador? Era a gandula da final de 2007, ele que me deu carona. E recarregou os cai pra pago? Ô, Sérgio, não é possível, não dá. Olha, Sérgio, você não faz mais fácil, amor. Foi? Foi. Ah, te amo. Com o Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$ 14,90. Ligue 0800 940 2361. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o Hipercap e cedendo o direito de resgate. Amigo, enche o tanque com R$10 de gasolina aqui, por favor. Cara, meu sonho é ter um Jeep desse. Com apenas R$10, você concorre ao Hipercap que está sorteando um Jeep Renegade. Então me dê pra cá o Hipercap, porque esse Jeep já é meu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, R$10.000. No segundo e terceiro sorteios, um Mob em cada. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. Hipercap, ajude e concorra.
passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural, que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Termina amanhã, sábado, bom, bonito e barato Marabras. É uma oferta melhor que a outra, confira. Olha que bonito e elegante painel com espaço para TV de até 70 polegadas e luminárias em LED. Todos tentam copiar, mas ninguém consegue. Móveis de qualidade, bonitos e baratos de verdade, você só encontra na Marabras. É por isso que a Marabras é a loja do povo brasileiro. A Marabras é a única especialista em móveis. Por isso tem mais qualidade, mais variedade e o menor preço sempre. Eu vou repetir, termina amanhã, sábado. Bom, bonito e barato Marabras. A hora é agora, não perca. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Amo Noronha. Fala aí, galera, pra você que quer conhecer cada pedacinho do paraíso de Fernando de Noronha. Coração de Noronha, todo sábado, 9 da manhã, aqui na Band. Bora nessa? Já de volta com o Bora e é óbvio, agradecendo imensamente a todos vocês. Beijo carinhoso, abraço bem apertado. Que manhã fria essa aqui em São Paulo, hein, minha gente? A madrugada então nem se fala. Cadê a câmera do lado de fora? Deixa eu pular um pouco para fora, sair um pouco desse estúdio para sentir o clima aqui da nossa São Paulo. A Aninha vai explicar melhor para a gente como fica o tempo hoje e também qual a temperatura registrada agora e na madrugada, porque foi um frio danado, viu? Imagens, por favor, daquele criminoso do PCC, o tal do Tatu, que foi encontrado pela polícia ontem. Os policiais receberam uma denúncia, foram checar e acabaram encontrando isso aqui que vocês estão vendo. Ó, tá vendo? Um monte de roupa ali, normal, né, em um dos cômodos dessa casa. Só que o policial, que não é bobo nem nada, percebeu que ali no chão tinha algumas peças, algumas cerâmicas dessas aqui, ó, soltas. Ele falou, deve ter alguma coisa ali embaixo. Dito e feito, o cara meteu aquelas ventosas, puxou ali aquela parte de concreto com a cerâmica em cima e olha o que ele encontrou ali dentro, ó. Droga, papelada, naquela papelada certamente deve ser a contabilidade da droga. O Igor Calian está com a gente aqui, ele está se preparando para explicar essa história melhor para nós. O Igor Calian, ele está lá em Guarulhos, no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Daqui a pouco ele dirá para a gente direitinho quando que essas doses sairão daí e seguirão para tantas outras partes do Brasil, né? Porque a distribuição, como vocês sabem, ela é feita de forma igualitária. Antes disso, imagens, por favor, de São Paulo, manhã fria, madrugada mais fria ainda. Eu senti aí pelo menos uns 15, 16 graus, Aninha, mas me parece que esfriou mais em algumas regiões aqui de São Paulo, né? Em algumas sim, Joel, mas até agora a média que a gente tem ainda é de cerca de 15 graus mesmo. A gente está aqui no aguardo das temperaturas mais precisas. De antes de ontem para hoje teve um recorde. Hoje a gente não deve ter recorde de temperatura baixa na madrugada não, mas é bom se preparar que os próximos dias vão ser muito frios. Aliás, a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande. A gente tem um alerta da Defesa Civil de que em algumas regiões a gente pode ter temperatura durante a madrugada e amanhã, Joel, chegando a 10 graus no estado de São Paulo. E aí a gente sabe que a sensação térmica é mais baixa. Só que durante a tarde e a noite, durante o meio da manhã até de tarde, a temperatura volta a subir bastante. Isso de hoje até segunda-feira. A Prefeitura de São Paulo já está se preparando, inclusive, Joel, para acionar nessa madrugada aquela operação que recolhe moradores de rua e leva para abrigos. Porque é sempre ruim ficar nas ruas e estar desconfortável porque está frio faz tempo, mas a partir de agora é muito mais arriscado. Então eles vão ampliar esse trabalho com agentes sociais para convencer esses moradores a pelo menos dormir fora das ruas. É, o frio que é gostoso para quem está dentro de casa, que tem a coberta, tem um teto, infelizmente ele pode matar como mata anualmente pessoas aqui em São Paulo. Então, por isso, da nossa preocupação. Quando eu comecei a falar do frio e vi essas imagens todas que mostramos para vocês, os moradores de rua abandonados pela nossa cidade, me deu uma dor no coração. Então, eu espero que a Prefeitura tenha condição mesmo de acolher essas pessoas todas que são segregadas, que são jogadas pelas ruas do Brasil e aqui em São Paulo, infelizmente, não é diferente, viu, minha gente? Voltando o Igor Calian, diretamente de Guarulhos, por favor, com imagens lá daquele criminoso que pertence ao PCC. O cara é do crime organizado, atuava para o crime
crime organizado, traficando drogas, fazendo a contabilidade. Tanto que eu vi ali, ô Igor, o policial, quando ele puxou aquela placa de concreto com cerâmica, o policial encontrou inicialmente alguns papéis. Encontrou ali uma papelada que deve ter, sim, ali, registro de venda de drogas. Olha aqui, ó, tantas outras ventosas utilizadas em outras partes dessa casa aqui, ó, dessa residência, para puxar também, assim como aconteceu naquele outro ponto, ó. Idêntico, igualzinho. O cara levantou a placa de concreto, encontrou ali um buraco, só que um buraco muito bem feito, né? Ah, é um tambor, olha. Eles fizeram o buraco, colocaram o tambor com concreto em volta para tampar, né? Para colocar a tampa ali e conseguir guardar em um ambiente escondido, né? Em um ambiente escuro, seguro para o tráfico de drogas, mas que felizmente, ô Igor Calian, a polícia foi mais esperta, hein? Não sei como que os policiais encontraram essas drogas todas, mas deve ter tido denúncia. Ou pelo menos o cara que foi preso deve ter falado pro policial, ó, tem droga ali debaixo. Pois não, Igor? Ô, Joel, e por isso o apelido desse traficante é Tatu, porque ele agia exatamente dessa maneira, fazendo buraco nas casas para esconder, além da contabilidade, como você bem destacou, também drogas. Só na Zona Leste de São Paulo, a polícia encontrou 27 mil pinos de cocaína que estavam muito bem escondidos no subsolo, em buracos, dentro de tambores, tonéis, que eram colocados, então, por esses criminosos. Como funcionava? O PCC aluga essas casas, na sequência o Tatu vai lá, faz o buraco e eles guardam as drogas. Tudo foi apreendido pela polícia, ao todo 4 pessoas foram presas. E aí, além das casas na Zona Leste de São Paulo, o Tatu ainda confessou que casas na região metropolitana também funcionavam no mesmo esquema, Joel. Valeu, Caliante, até daqui a pouco, viu? Minha gente, não saia daí, mais um rápido intervalo, a gente já tá voltando. Peço que você, por favor, fique sentadinho aí me esperando, tá bom? Olha, daqui a pouco, para manter empregos, o governo retoma a redução de jornada de salários. O Bora Trabalhar vai te explicar melhor essa história. Redução de jornada de trabalho e de salários também. Mas o que teremos, Joaninha? Após o término de contrato, radares fixos do trecho da rodovia Raposo Tavares, próximo ao Rodonel, são retirados. Não saia daí, a gente já tá voltando. The Blacklist. Deve ter muitas perguntas. Então vamos começar com a mais importante. Por que eu estou aqui? Em 1 hora, Hanko Zamani vai sequestrar a filha do general Daniel Wright. Hanko Zamani está morto há 6 anos. Então o morto acaba de sair do voo United para Dallas. Conseguiu minha atenção. Só falo com Elizabeth Keane. Quem é Elizabeth Keane? Amanhã, 11 da noite, estreia The Blacklist na Band. Mas não pude resistir. Meus sonhos, meu lugar e as coisas que deixei aqui. Seus olhos, teu sorriso, nossa casa, eu não pude esquecer. Por isso estou voltando pra você. Seus olhos, teu sorriso, nossa casa, eu não pude esquecer. Por isso estou voltando pra você. Lojas Marabras, amor assim ninguém faz. A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto de forma rápida, com qualidade e preço justo. Concreserve, realizando projetos e concretizando sonhos. Agora eu quero dar um recado, mas não é qualquer recado não, hein? Eu quero falar com você que gosta de se divertir. Sky Pré-Pago é o jeito mais completo de se divertir junto com a família e com os amigos. Lá você pode maratonar as suas séries favoritas, acompanhar os reality shows que estão bombando, assistir desenho animado junto com as crianças e muito mais. É diversão completa em um único lugar.
É só comprar o seu aparelho que não tem mensalidade. E para assistir, é só realizar recargas a partir de R$ 14,90. Isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 14,90. Você recarrega quando quiser e pelo tempo que quiser. Agora me diz, onde você encontra tanta diversão por um preço assim? Só com o Sky pré-pago, né? Então liga agora para 0800 940 2361 e leve o melhor da Sky para sua casa. Vou repetir, 0800 940 2361. Ligue já e saiba como deixar a sua vida muito mais divertida. Sky pré-pago, a gente se diverte junto. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Termina amanhã, sábado. Bom, bonito e barato Marabras. Aproveite! Deixe sua sala mais linda com este super confortável estofado retrátil e reclinável em veludo. É só neste sábado. Aproveite! Vou repetir. Estofado, espaçoso e super confortável retrátil e reclinável em veludo. Termina amanhã, sábado. Bom, bonito e barato Marabras. Não perca! Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Quando o assunto é esporte, eu tô sempre por dentro. Futebol é comigo. Basquete. Vôlei. Tênis. Do surf. E automobilismo também. Mas time eu torço pra um só. Sou time Band. Amanhã, durante a programação. As feras do esporte estão aqui. Esporte é comigo. Mundo esportivo é notícia. Tudo isso no Band Esporte Clube. Já de volta, estamos juntos novamente. Muito obrigado pelo carinho de todas as manhãs. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês, viu? Beijos e abraços. Ana Paula Rodrigues, eu e toda a equipe do Bora São Paulo aqui, ó. Firmes e fortes, viu? Imagens da Motolink, a nossa motoca, é claro, muito atenta a tudo que acontece aqui na nossa cidade. Estamos passando pela Marginal do Rio Pinheiros. O Hércules e o Fernando Azarias estão nesta manhã de sexta-feira sobre duas rodas. Atrás da informação, atrás da notícia, estamos a caminho, muito provavelmente, da Ecovias. Sistema Anchieta Imigrantes está pegando alguma coisa lá. Daqui a pouco nós vamos dizer para vocês direitinho o que está acontecendo na Anchieta. Voltando para cá, abrindo o link, por favor, com a Rádio Bandeirantes, no Pulo do Gato, com o meu amigo Pedro Campos. E já desejando o melhor dessa sexta-feira, é claro, para os nossos queridos ouvintes também da Rádio Bandeirantes. Pedrão, muito bom dia, velhinho. Olha, tem uma foto que foi encaminhada pelo ouvinte agora, bom dia pra você, justamente da Anchieta, viu? A gente pode botar aí, se o Daniel estiver na nossa escuta, conseguir colocar aqui pra gente. Você tá falando da Anchieta aí, ó. O ouvinte acabou de passar no local, é no sentido juntas provisórias, Joel. Tem fogo na pista, tem congestionamento dos dois lados pra quem tá saindo de casa aí, tá no carro acompanhando o Bora São Paulo, também já fica informado com essa notícia que a gente acabou de trazer ao ar aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Legal, integração é isso, né, meu? Olha que bacana, o ouvinte da Rádio Bandeirantes mandou a foto, a nossa Motolink está a caminho da Anchieta, então daqui a pouco nós não só confirmaremos, mas mostraremos a imagem disso que o nosso ouvinte contou pra gente, acabou de relatar, muito bacana. Então está acontecendo uma manifestação, nosso intuito aqui é posicionar o telespectador, posicionar o ouvinte, para que o ouvinte e o telespectador evitem esse problema, evitem esse transtorno todo que certamente está ocorrendo agora lá na Anchieta. Pedrão, vem cá, ontem você passava pela rodovia Raposo Tavares e percebeu que não tinha radar, né? Você falou, esses radares aqui ou foram tirados ou não estão funcionando. Aquilo chamou a sua atenção, né? Eu já te faço a pergunta, por que está sem radar lá? Por que os radares não estão funcionando? Felizmente, viu, ô Pedrão, lá na Raposo Tavares. Vamos lá. Os radares foram removidos, viu, Joel, por conta do término do contrato. Tem uma prestadora de serviço que é contratada pelo DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, e agora uma nova licitação está sendo feita para a contratação dos equipamentos. Tem muita gente que faz esse caminho, né? De São Paulo, aí com Cotia, pessoal que mora na Granja Viana, vem trabalhar em São Paulo, os filhos estudam aqui, ou também vice-versa, né? Quem trabalha nessa cidade vizinha aqui, a capital paulista. Então, é importante
importante ressaltar para essas pessoas que estão passando e conhecem os pontos lá dos radares fixos, né? E estão vendo lá que os radares não estão mais nos locais, que esse é o problema. Acabou o contrato, então, com a prestadora de serviço, eu apurei lá com o pessoal do DR e eles disseram que há uma nova licitação em curso para contratar uma outra empresa que possa colocar, então, os radares lá em funcionamento. Enquanto isso, e esse que é o alerta, viu, Joel? É bom ficar atento porque a Polícia Rodoviária é que está fazendo aí essa fiscalização e aí você, às vezes, não sabe exatamente o local onde está aí o radar, né? Por isso que é bom fazer esse alerta para quem passa. Fica com a pistolinha também lá, além de colocar aquele tripézinho, fica com a pistola. Esse aí eu fico chateado. Agora, esses radares fixos, principalmente no perímetro urbano, né, eles têm uma função importante, que é fazer você reduzir a velocidade, te mostrando, é claro, que você tem que reduzir, que ali há um radar, porque é uma região arriscada, tem pedestre e tantas outras coisas, né? Agora, esses radares móveis, cara, isso aí enche o saco da gente, é um roubo mesmo, é uma canalice, né? Policial que tem que estar combatendo a criminalidade com aquela pistolinha apontada pra gente, é uma verdadeira piada, é uma brincadeira. Mesmo porque não há uma lógica, né, nas estradas. Você já viu? Os caras metem 80, 90, 70, 100. Você fica louco. Se tivesse uma lógica, ó, é 100 a rodovia inteira, tudo bem. Se quem passar a velocidade, é passível de ser multado. Agora, como tem muita confusão para te colocar nessas pegadinhas, aí não dá, né? Por isso que nós ficamos chateados. Pedrão, alguma coisa a mais a ser colocada para a gente finalizar ou não? É isso aí, eu concordo com você, né? Essas pegadinhas, né? Essa é a palavra mesmo, né? Com essa mudança, principalmente nesses trechos urbanos, né, Joel? 80, 90, aí tem a placa lá para veículo pesado, é uma velocidade para outra, você passa, não conseguiu nem ver a placa direito. Então, a sinalização, ela também é um pouco precária. E o recado aqui é para avisar quem passa nesse trecho urbano da Raposo Tavares que nós teremos fiscalização de outra maneira enquanto os radares removidos não forem recolocados aí, enquanto não houver um novo processo licitatório. Cuidado para não ser multado aí nesse trecho. Ótimo alerta, como sempre. Pedrão, bom final de semana, viu? Um beijo na família, querido. Um beijo também aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tchau, Pedrão, hora certa. 6 horas e 41 minutos, Joel. Abraço. Abraço, vai fazer a barba, Pedro Campos. Subindo o som, por favor, do Bora São Paulo, às 6h41, porque a Ana Paula Rodrigues já está chegando e, como sempre, com muita informação, né, Aninha? Isso aí, Joel. O Brasil registra 3.001 vítimas em 24 horas e ultrapassa a marca de 400 mil mortes por coronavírus. Índia vai receber equipamentos hospitalares e suprimentos dos Estados Unidos. A contribuição anunciada pelo governo Biden é de 100 milhões de dólares. Relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, diz que a comissão fará um trabalho profundo e isento. Ao menos 40 pessoas morrem durante um festival religioso em Israel. Elas foram pisoteadas em um tumulto após uma arquibancada do estádio desabar. Mais de 100 mil pessoas participavam do evento. Portugal inaugura a maior ponte suspensa para pedestres do mundo. Com 516 metros, ela fica acima do Rio Paiva, na cidade de Arouca. Caramba, eu tô lembrando de novo da pontezinha que eu passava quando era criança. Pra você é gatilho. Você é louco. Não, eu morro de medo disso aí. E veja ali, ó, ela tem aquele alambrado do lado, aquela tela, mas dá pra ver lá embaixo, né? E é estreita, né? Acho que eu passo ali com as pernas bambas, com toda certeza, eu não passo. Viu? Cadê o nosso Lucas Josino, hein? Nosso Josino, que não é passarinho, mas está voando. O Josino, felizmente, está chegando com uma notícia boa pra gente nessa manhã de sexta-feira, né? E notícia boa envolve vacina. Josino, nós vimos agora há pouco com o Igor Calian que as doses todas da Pfizer, né, estão lá no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos e seguirão para o restante do Brasil daqui a pouquinho. Hoje ainda, essas doses devem ser distribuídas, hoje e amanhã. Agora, o Butantan, que tem tido um papel fundamental na vacinação do Brasil, só para o nosso telespectador ter uma ideia, a cada 10 doses aplicadas no Brasil, 8 são do Butantan. Só para vocês terem uma ideia da importância desse instituto. O Butantan deve entregar mais doses hoje também para o Ministério da Saúde, né, Josino? Muito bom dia a você, querido.
Oi, Joel, muito bom dia para você, para Ana Paula, uma ótima sexta-feira para você que está ligado aqui no Bora São Paulo. Pois é, Igor Calian está lá no centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. A gente vai ter que separar direitinho lá, viu, Pfizer e Coronavac, porque hoje 600 mil doses também serão liberadas do Instituto Butantan e vão para o CD, para o centro de distribuição lá em Guarulhos. Essas doses foram antecipadas, a entrega foi antecipada. Em um primeiro momento estava marcado para o dia 13 de maio, semana que vem, segunda-feira, mas o Instituto Butantan conseguiu antecipar para hoje. Então, mais tarde, daqui a pouco, ainda pela manhã, governador João Dória, Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, vão fazer essa entrega de mais 600 mil doses para o governo federal. Com isso, com essa carga, 42 milhões de doses da Coronavac já serão entregues para o Ministério da Saúde, já foram entregues para o Ministério da Saúde. São várias cidades, né, Joel? 18 estados já registram a falta da Coronavac. Gente que procura a segunda dose, mas não encontra. Essa carga de 600 mil doses será entregue para isso, para tentar aliviar essas cidades que já sofrem com a falta da vacina. Vai faltar pouco, então, para completar aquele compromisso inicial firmado com o governo federal, de 46 milhões de doses. Vão faltar 4 milhões de doses para inteirar os 46 e depois mais 54 para até agosto entregar um total de 100 milhões de doses. O Butantan, que continua fabricando a Butanvac, hein, aquela produção de risco. Até o mês de junho, até o meio do ano agora, o Butantan promete já ter pronta 18 milhões de doses da Butanvac, a nova vacina do Instituto Butantan. E torcendo daqui, é claro, assim como o Josino está dali, para que a Anvisa aprove o quanto antes o início dos estudos, né, dos testes que terão que ser feitos pela Butanvac em humanos, para já no segundo semestre a gente ter condição de aplicar essas vacinas todas que estarão prontas na população do Brasil. Josino, muito obrigado, tá bom? Já volto com você até daqui a pouco. Aninha, ontem nós mostramos uma matéria aqui de um crime que ocorreu em São Paulo e que a polícia começou a desvendar. Inclusive nós temos imagens da reportagem, eu preciso colocá-las aqui, como a nossa equipe já está fazendo, para refrescar a memória do nosso telespectador. Mataram um chinês aqui em São Paulo. Os policiais investigaram, conseguiram prender uma pessoa. Prenderam também uma outra pessoa envolvida nesse crime. Estão atrás agora de um outro sujeito que faz parte desse bando criminoso, né, Ana? Exatamente, Joel. Agora a polícia tenta identificar essa terceira pessoa que esteve com os assassinos do empresário chinês momentos antes do crime. A reportagem é do Lucas Martins. O vídeo de uma câmera de segurança mostra um prisma bem perto do ponto onde um empresário, presidente da maior associação de chineses do Brasil, foi assassinado na Aclimação, zona sul de São Paulo. Logo atrás, a moto que segue o prisma. O carro estaciona mais à frente e a motocicleta encosta também. Veja que o piloto entra no carro. Depois de alguns minutos, o homem de jaqueta vermelha desce primeiro, seguido pelo piloto da moto. Os dois são os assassinos de Zhang Vi, de 52 anos. Policiais militares contratados como matadores de aluguel e que acabaram identificados e presos pela polícia. Agora o DHPP está bem perto de descobrir quem é o homem que dirigiu o carro, possivelmente também um PM. Que a gente vê que além dos dois da moto tem mais um terceiro. Então nós acreditamos que nós já identificamos dois que estão presos e falta mais um. Os executores não sabiam quem seria a vítima e voltam para a mesma rua onde se encontraram. Eles vão até este outro carro. O motorista da Hilux, o empresário chinês Jianping Sheng, também foi preso. O assassinato foi gravado por uma câmera de segurança. 2 PMs já foram presos pelo assassinato e nos próximos dias um terceiro companheiro de batalhão deles também pode ir para a cadeia. O DHPP acredita que a investigação da morte do empresário chinês pode levar ao desmonte de um grupo de matadores de aluguel formado por criminosos infiltrados na polícia militar. Assim que este vídeo chegou às mãos dos policiais do DHPP, eles tiveram a certeza de que os assassinos são profissionais e têm treinamento. Fora a perícia, a gente viu o prazer de matar que ele tinha, né? Porque geralmente o piloto não pratica, não efetua disparos. Quem sempre atira é o garupa. Não tinha nem necessidade nenhuma do piloto atirar. Então você vê que é um cara que tem prazer em matar, é um cara que tem algum desvio de conduta muito grande. Um vigilante que era informante dos PMs também foi preso por envolvimento no crime. Bora trabalhar, minha gente. A Juliane Salvan já está conosco aqui no estúdio do Bora São Paulo,
porque o governo federal acabou aprovando recentemente a possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequentemente, também redução de salário. Um assunto importante que precisamos discutir para a Juliana explicar melhor essa história para a gente. Muito bom dia, Ju. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão assistindo Bora São Paulo. Sim, é o relançamento do programa, né, Joel? Esse programa já aconteceu no ano passado e agora a medida provisória dessa semana prevê a redução de jornada, a redução de salário ou até a suspensão do contrato. Isso gera muita dúvida aí nos trabalhadores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de alguns pontos importantes que você vai explicar para a gente, vamos assistir, por favor, a reportagem, é claro, para fazermos a introdução de fato a esse assunto. Pode rodá-la. No ano passado, a Débora suspendeu o contrato de trabalho de 4 funcionários. Uma ajuda importante, já que ela precisou ficar com a loja fechada por quase 3 meses. Foi uma maneira, assim, de eu estar com eles ativo e permanecer com eles empregado em loja. O governo estima gastar quase 10 bilhões de reais com o programa, que volta nos mesmos moldes do ano passado. As medidas temporárias tentam amenizar os efeitos da crise econômica e manter os empregos, principalmente no setor de serviços, um dos mais afetados. Essas medidas podem afetar drasticamente a vida e a organização pessoal, tendo em vista que podem influenciar no valor do salário recebido, nas férias, dentre vários outros aspectos da vida, como, por exemplo, a mudança de trabalho presencial para o trabalho remoto. O funcionário que entrar no programa não pode ser demitido pelo mesmo tempo em que foi incluído no programa, ou o patrão paga uma multa. Também foi autorizado que as empresas adiem o recolhimento do FGTS. O governo poderia tomar esse tipo de medida com uma forma mais inclusiva de decisão, envolvendo representantes das empresas, mas também representantes dos trabalhadores, talvez até a Justiça do Trabalho, para mediar essa negociação e sair uma medida que fosse mais ampla e estivesse protegendo os empregos já há mais tempo. Bom, é claro que as dúvidas são inevitáveis e a Juliane Salvan está aqui conosco exatamente para tirar alguns pontos importantes. Ô Ju, a Aninha está com algumas perguntas que foram enviadas por telespectadores. É claro, para você explicar esses pontos, porque essas dúvidas que nós recebemos são as mesmas, certamente, de muitos telespectadores que estão nos acompanhando agora, né, Aninha? Sim, vamos à primeira então, que foi a mensagem da Doraci. Ela é trabalhadora doméstica e está perguntando se o salário dela pode ser reduzido também. Sim, Doraci, essa medida provisória vale para os empregadores domésticos, mas fica uma informação importante. A redução do salário, que pode ser de 25%, 50% ou 70%, ela está automaticamente condicionada também à redução de jornada. Ou seja, se você vai receber menos, você também precisa negociar os dias ou o horário que você vai trabalhar menos. Isso é bem importante, não é só reduzir o salário. Sim. Próxima. Mais uma então, do João Felipe. Diz que a empresa dele avisou ontem que vai reduzir o salário de todo mundo em 50%. Como é que fica a minha escala de trabalho? Eu tenho que fazer algo para receber ajuda do governo? Boa pergunta. A escala de trabalho vai ficar diminuída a 50%. As pessoas têm dúvidas, 50% todo dia? Independe, você pode negociar isso com a empresa, se você vai menos dias ou se você vai fazer menos horas por dia, mas você tem que ter 50% da sua jornada reduzida, você tem estabilidade pelo tempo que for reduzido, ou seja, se for o prazo, Joel, para dessa medida provisória é 120 dias. Então a empresa pode reduzir o salário das pessoas por 4 meses, mas também há estabilidade por 4 meses. E o profissional não precisa fazer nada. A obrigação é a empresa notificar o Ministério do Trabalho para que as pessoas recebam o complemento. Essa é uma informação bem importante, as pessoas vão receber o complemento. Se não me engano, a terceira dúvida, ela vai ao encontro disso que você acabou de colocar, né, Ana? Exatamente, é a dúvida do Paulo, que ele quer saber se mesmo a empresa reduzindo o salário dele, ele pode ser demitido. É a preocupação de muita gente, né? Sim, pode ser demitido sim, mas a empresa tem que pagar uma multa, uma indenização. A ideia do programa é realmente manter o emprego. Então vai suspender o contrato para que o empregador tenha menos custo durante um determinado período, vai manter os seus benefícios, que sempre é uma dúvida, as pessoas falam, e meu plano de saúde, e o meu auxílio alimentação, isso fica mantido durante esse período e realmente você, se for demitido sem justa causa, tem que receber uma indenização, uma multa.
Bom, a Juliane Salvan estará com a Mayara Bachanella às 9h30 da manhã na nossa live, no nosso canal no YouTube Band Jornalismo. É claro que essas dúvidas todas serão tiradas. Há tantas outras dúvidas. Vocês já podem encaminhá-las para acompanhar a live às 9h30 da manhã com a Juliane e a Mayara. Ô Ju, muito obrigado, tá bom? Imagina, Joel, obrigada a você. Bom final de Um semana. abraço para você também. Imagens do lado de fora, bora espiar São Paulo, marginal aí com trânsito relativamente carregado, a marginal do Rio Tietê. Ana, ontem nós tivemos um trânsito acima do normal aqui para São Paulo. É claro, comparando com esses dias passados mais recentes agora, ou não, é impressão? Não, teve mesmo. Tinha mais carros circulando ontem, tanto que o pico da tarde, Joel, ficou acima de 200 quilômetros. Nessa semana a gente não tinha registrado isso ainda, mas os últimos dias da semana a tendência é sempre essa, né? Da gente ter mais gente circulando hoje, inclusive. A gente está com a Tietê aí na altura da Ponte do Limão, tem muito carro dos dois lados e lentidão para Ayrton Senna perto da Ponte das Pandeiras. Cuidado. Vamos ver agora uma matéria que foi feita pelo Rodrigo Hidalgo, porque a Polícia Federal desenvolveu uma operação importantíssima para combater lavagem de dinheiro. Bandidos que lavavam dinheiro, criminosos que vinham lavando dinheiro, utilizando isso que está aparecendo aqui ao meu lado. Tecnologia, criptomoeda. Agora vocês vão entender como que essa quadrilha agia, como que esses caras agiam para tentar burlar a fiscalização, para tentar burlar a própria ação policial. E a polícia acredita também que tem dinheiro do tráfico de drogas nessa história. Uma forma de lavar dinheiro do dinheiro que vem diretamente do crime, que parte diretamente do crime organizado, que parte diretamente do tráfico de drogas. Vamos acompanhar, pode rodar. Foi ironicamente dentro de uma máquina de lavar que a polícia encontrou a quantia em dólares que deu início à investigação de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Os valores foram apreendidos durante uma operação contra uma quadrilha de narcotraficantes internacionais no fim de 2018. Na época, 21 pessoas foram presas na ação em 5 estados. Polícia Federal, abre a porta! Um dos líderes do esquema, Marino Divaldo Debrum, comandava de dentro de uma penitenciária gaúcha o envio de toneladas de cocaína para a Europa pelos portos do Sul. Os policiais descobriram que as cifras bilionárias do narcotráfico eram lavadas pela célula financeira da quadrilha em São Paulo. A suspeita é de que eles tenham movimentado mais de 20 bilhões de reais em 3 anos por meio de dezenas de laranjas e empresas de fachada. Na operação desta quinta-feira, os agentes apreenderam computadores, agendas e anotações em 3 dessas empresas. Uma com endereço em um quarto deste hotel no centro de São Paulo e as outras em escritórios que funcionam em salas comerciais lá dentro. O esquema bilionário de lavagem de dinheiro seria coordenado por chineses que vendem produtos contrabandeados na região central da capital paulista, um dos principais centros de comércio popular do país. Segundo as investigações, parte dos valores era ocultada no mercado de criptomoedas, que são de difícil rastreio. A justiça determinou o bloqueio de 111 milhões de reais de uma corretora que atua no setor e teria sido usada pela quadrilha para a lavagem de dinheiro. Existe uma falta de regulamentação desse mercado, né? E essa falta de regulamentação ela é mundial, né? Então é algo aí que dificulta a atuação das autoridades, né? Que combatem a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal investiga se o esquema tem relação com a apreensão de 7 milhões de reais em um helicóptero que viria na quarta-feira do Rio de Janeiro para São Paulo. A quantia estava com um casal que trabalha no mercado de criptomoedas e não soube explicar a origem do dinheiro. Essa falta de regulamentação é o que está pegando, porque a criptomoeda ela não é passível de fiscalização, por exemplo, por parte do Banco Central. Logo, o COAF, que é aquele órgão do governo importantíssimo para identificar movimentações atípicas, ele não consegue agir. Então, o traficante ele pode comercializar, vender a droga, levantar muito dinheiro e lavar o dinheiro na criptomoeda. O bandido pode depositar, criar a criptomoeda com a grana que ele consegue aqui no Brasil e, por exemplo, tirar esse dinheiro em outra parte do mundo. Então, por isso que as nossas forças policiais estão muito atentas quanto a isso. Porque não tem como fiscalizar. Logo, né, não tem como a polícia agir de fato mesmo. Porque o levantamento que é feito pelo COAF é de extrema importância. Por exemplo, um cara deposita 50 mil reais numa conta de forma atípica. Imediatamente, o COAF já identifica e passa aquilo para a polícia, por exemplo.
para fiscalizar, para tentar levantar a origem daquele dinheiro. Com a criptomoeda isso não acontece. Então por isso que os bandidos têm utilizado essa ferramenta para conseguir lavar dinheiro do tráfico de drogas. Então, como não tem regulamentação, precisa ocorrer o quanto antes para não ter problema, para evitar que o tráfico de drogas consiga cada vez mais continuar a lavar dinheiro, continuar lavando dinheiro com a criptomoeda. Então, é uma tecnologia nova que chegou aí mundialmente falando, só que, infelizmente, os bandidos têm utilizado essa ferramenta para lavar dinheiro, como nós vimos na reportagem. Minha gente, eu vou te mostrar uma história muito bacana, uma história emocionante pra caramba. Em meio a essa pandemia, nós sabemos que algumas coisas legais têm aparecido. Uma delas é essa aqui, ó. Vocês estão vendo essa senhora. Ela estava grávida, se infectou com a Covid-19, foi para o hospital e o estado de saúde dela começou a se agravar. Ela chegou a ser entubada, para vocês terem uma ideia. No meio do caminho, os médicos tiveram que fazer o parto. Nasceu ali um bebê prematuro, um bebezinho que foi para a UTI neonatal e ficou sem ter o contato com a mãe. Agora imagine, gente, felizmente essa mãe acabou se recuperando, ela acabou vencendo essa doença maldita. Ela ficou entubada, foi estubada, conseguiu se recuperar e olha aqui, ó, daqui a pouco eu vou te mostrar, sabe o quê? O exato momento, minha gente, em que ela encontra o bebê, o exato momento em que ela chegou pertinho ali do filho dela. Já dá para você imaginar e ter uma noção da emoção que pairou nessa UTI neonatal. Tô arrepiado só de ver essas imagens. Antes de eu te mostrar o final desse vídeo, deixa eu te dar um recado legal para você que está precisando reformar, principalmente você que quer trocar o piso da sua casa e não quer aquele quebra-quebra, sabe? Quer colocar o piso sobre piso para não ter problema. Hoje eu vou apresentar para vocês a Fortaleza Produtos para a Construção. Referência em qualidade e inovação há mais de 50 anos, gente, 5 décadas. A Fortaleza oferece produtos de alto desempenho, viu? Como a Argamassa Overcoll, pioneira para piso sobre piso do mercado, como eu te disse. Com ela você renova o seu piso sem aquele quebra-quebra. Também tem o rejunto acrílico Fortaleza. Ele é um rejunte pronto para uso, já vem prontinho, impermeável e antimofo também. Essa é a opção certa, viu? Para não ter dor de cabeça no futuro com a sua casa ou com a sua piscina, principalmente. E também tem o Zapt Fortaleza, a solução de forma rápida e fácil. Você mesmo consegue trocar ou renovar a cor do rejunte aí da sua casa, deixando a sua casa com cara de nova, novinha em folha. Peça por Produtos Fortaleza nos home centers e lojas de materiais de construção também. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e conheça tudo que eles têm para te oferecer. E olha que é uma coisa melhor que a outra, viu? Fortaleza, essa é bacana, essa tá com a gente. Bom, voltando à imagem, por favor, da grávida, que infelizmente contraiu a Covid-19, foi para o hospital, teve que ir para a UTI, chegou a ser entubada e no meio do caminho o bebê acabou nascendo, né? Imagine a dor no coração de uma mãe como essa. Internada, ela começa a se recuperar, toma conta que o bebê nasceu de forma prematura, né? E até então ela não teria encontrado esse bebê. Então imagine o que ela estava pensando, né? Olha ali, milagre, gratidão. Nossa, legais, hein? Legais aqueles cartazes que foram colocados no corredor do qual a mãe passou para encontrar com o filhinho lá na UTI neonatal. Olha aqui, ó, o exato instante, hein? Deixa o áudio aberto, vamos acompanhar aqui. Esse é o Gabriel. Meu Deus, gente, que história emocionante, hein? Olha, eu tô arrepiadíssimo aqui para te falar a verdade. Ah, legal. Nossa, que emoção, gente. Que emoção. Olha lá, mexendo com as mãos. Isso aí é nervosismo, né? Olha isso aí, gente. Olha o Gabriel. O Gabrielzinho indo pro colo da mãe. A Roneide, gente. A Roneide que não conseguiu se conter, pelo amor de Deus, quanta emoção. Nós vimos aqui, ó, antes de ontem, o seu Djalma, que ficou 150 dias quase internado, foi entubado, estubado, entubado de novo. Ele conseguiu vencer a doença. E veja essa mamãe, hein, que foi entubada no meio do caminho, os médicos tiveram que fazer o parto, levaram o bebezinho ali prematuro para a UTI neonatal. E felizmente a história está terminando bem. A história teve um final feliz. Cadê o Josino, hein? O Josino que é o cara que tem conhecido histórias felizes recentemente, né? Eu citei o seu Djalma que você
acabou até estreitando os laços com a família dele, porque você acompanhou de perto aqueles momentos todos que foram vividos pelos familiares até chegar à alta, né, ô Josino? O seu Djalma, que depois de 150 dias conseguiu deixar o hospital. Veja quanta luta, né, envolve a família do seu Djalma. Luta também nessa história. Essa aqui é de deixar qualquer um com os olhos marejados, viu, Josino? É de deixar qualquer um arrepiado mesmo. Que história fantástica, hein, Josino? Que emoção. História fantástica, Joel. Mais uma mensagem de esperança no meio dessa pandemia da Covid-19. A Roneide Rosa, de 39 anos, procurou auxílio médico no começo do mês. No dia 8 de abril, chegou ao Hospital da Mulher, em Santo André, no ABC, com crise respiratória, testou positivo para a Covid-19. O estágio da doença avançou bastante, ela precisou ser entubada, com uma semana entubada, só que ela estava grávida, Joel. 7 meses, 30 semanas, e os médicos optaram e decidiram por fazer o parto, um procedimento de cesárea na Roneide, que precisava disso, precisava fazer o parto naquele momento, porque senão o bebê corria o risco. Deu tudo certo. A Roneide, mesmo entubada, deu à luz ao Gabrielzinho. Só que quando a Roneide acordou, ela estava entubada, quando ela acordou, ela passou a mão na barriga, ela contando para os médicos, e não sentiu nada, ela ficou muito preocupada. Mas aí os médicos e os enfermeiros disseram que deu tudo certo, que o Gabrielzinho estava bem, estava vivo e que tinha nascido. E aí, nessa semana, na terça-feira, a Roneide teve alta. E aí o momento foi o mais emocionante, porque foi a vitória em dose dupla. A Roneide que encontrou o Gabrielzinho pela primeira vez, os dois que venceram essa guerra juntos, e agora tem tudo para ter um final, claro, uma história com um final que já foi feliz, mas que continuar nessa batalha aí, porque os dois tiveram uma grande mensagem de esperança, Joel. Com certeza que Deus abençoe o Gabrielzinho imensamente e abençoe a Roneide também. Nós fazemos questão de colocar essas histórias com finais felizes daqui para vocês, para que todos vocês tenham esperança sempre, para que vocês tenham vontade de viver. Vocês que estão enfermos, agora lutando em um leito de hospital contra essa doença, a Covid-19 ou qualquer outra doença, acredite, viu? Acredite sempre, porque a vida é muito boa. Então que Deus abençoe imensamente essa família. Josino, muito obrigado, tá bom? Até daqui a pouco. Abrindo o link agora com o esporte, o Vinícius Bueno conosco aqui, que os grandes times aqui de São Paulo jogaram em campeonatos variados, né? Vamos começar pelo São Paulo, ô Vini. O tricolor foi bem de novo, né? Muito bom dia a você, Vini. Bom dia, Joel. Você, a Ana, todos que nos acompanham. O tricolor venceu o Rentistas por 2-0. O primeiro gol marcado pelo Pablo, com um bom passe do Daniel Alves. E na sequência um golaço de pênalti, se é que existe. Eu acho que existe golaço de pênalti. O Reinaldo mandou no ângulo, na gaveta. 2 jogos, 2 vitórias. E o tricolor encaminhando a sua classificação para a próxima fase, Joel. Foi mesmo um golaço, com certeza. Passou perto de errar, hein? Passou perto da bola sair, mas foi bem pra caramba. Ô, Vini, e o Timão, hein, cara? O Timão, nada bem, né, Vini? Nada bem. Estreou mal na Copa Sul-Americana fora de casa, 0-0 contra o Lanterna do Campeonato Uruguaio, e ontem na Neoquímica Arena, jogo contra o tradicional time do Peñarol, e uma derrota pelo placar de 2-0, um gol no primeiro tempo e o outro na segunda etapa. O time do Wagner Mancini vai ter muito trabalho para avançar para a próxima fase da competição, Joel. O arquirrival do Corinthians, o Verdão, também. Nada bem, Vini. O Corinthians corre o risco de ficar de fora da fase de semifinal da Sul-Americana, e o Palmeiras do Campeonato Paulista. Jogou ontem contra a Inter de Limeira, perdeu por 1-0 no último lance da partida, e a conta agora é a seguinte: 6 pontos de diferença para o segundo colocado do grupo, 9 pontos para serem disputados, ou seja, só um milagre coloca o Verdão nessa próxima fase do estadual. Boa, Vini, os jogadores do Palmeiras pelo menos estão usando máscara, né? Pelo menos está todo mundo com máscara. Tanto teve um cara lá que quase entrou em campo com máscara. Ele chegou a entrar em campo com máscara. Quem foi o cara mesmo? Eu esqueci o nome dele, ô Vini. O Patrick de Paula. Olha que situação curiosa, cara. Ele tava de máscara ali e foi o próprio Rafael Veiga quebrando o protocolo, botando a mão no rosto do companheiro para tirar a máscara, porque ele quase que entrou para jogar com a máscara, Joel. Pelo menos o cara tá usando máscara. Bacana. Lembrando que daqui a pouco a Mariana Becker estará conosco no Bora Brasil a partir das 7h30 da manhã para destacarmos a Fórmula 1, hein? Final de semana de Fórmula 1 de novo, felizmente aqui na tela da Band. Então, olha, é bom vocês se preparando aí para acelerar com a gente, hein? Vamos acelerar nesse final de semana, domingo às 10h30 da manhã.
todo mundo preparado para não ter erro, pra gente acelerar pra caramba, viu? A Band quer acelerar cada vez mais junto com você, nosso telespectador. Valeu, Vini! Um abraço pra você, queridão. Bom final de semana, bom trabalho daí. Minha gente, daqui a pouco, mostraremos para vocês as doses da Pfizer que já estão no Aeroporto Internacional de Guarulhos e seguirão, felizmente, ainda hoje. Boa parte dessas doses seguirá, boa parte seguirá para outras partes do Brasil. Nós sabemos que está faltando vacina, infelizmente, em pelo menos 18 estados do Brasil, então toda vacina que chegar aqui ainda é pouca. Então nós precisamos mesmo distribuir o quanto antes essas vacinas todas. O Butantan vai entregar daqui a pouco também 600 mil doses para o Ministério da Saúde. Nós acompanharemos ao vivo parte dessa entrega também, mais uma vez. Então, antes de eu te mostrar um pouco mais tudo acerca das vacinas, principalmente da vacina da Pfizer, deixa eu dar um recado legal para você que está sem seguro de carro, principalmente, está sem o seguro do seu veículo. Fique esperto, viu? Porque tem bandido pra caramba. O que não falta é bandido querendo levar o seu carro, querendo levar a sua moto. Então vou te dar uma dica para você que não pode pagar um seguro, para você que está com a grana curta principalmente. Agora vou dar um recado importante para você que quer proteção veicular de última geração. É última mesmo. Chegou no país o resgate flash da Rasterlink. Com o resgate flash da Rasterlink, em caso de roubo, sua moto, carro ou caminhão é recuperado instantaneamente, viu? É um aparato, minha gente, multiplexado, coordenado por algoritmos, que formam uma manta de alta proteção, alta precisão. Isso quer dizer o seguinte, que se seu carro for levado, ele será encontrado, será identificado por esse sistema todo. Alta precisão de verdade. É só você ligar no telefone 11 4858 5841 ou acessar o site www.rasterlink.com.br. A Rasterlink tem assistência 24 horas, com socorro mecânico, chaveiro, troca de pneu, aplicativo de transporte também e um comando de alta performance, com uma central de inteligência. Ainda assim, se houver uma tentativa de roubo, a Rasterlink pode indenizar o seu carro em até 100%, do mesmo jeitinho que um seguro faz. Então, para que pagar, gente? Olha, caro pra caramba em um seguro, se você pode contratar uma das melhores rastreadoras do Brasil, do país, por um precinho que certamente vai caber aí no seu bolso, hein? Ligue agora 11 4858 5841. Rasterlink 20 anos. Contra roubo, só talento, minha gente. Voltando imagens, por favor, da vacina da Pfizer. As vacinas da Pfizer, 1 milhão de doses, essas vacinas chegaram ontem no Aeroporto Internacional de Campinas, lá em Viracopos. Nós acompanhamos em primeira mão aqui com a Marcela Terra. Ela disse pra gente que as vacinas chegariam no final do dia e realmente chegaram. Já estão lá no centro de distribuição do Ministério da Saúde, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aonde está o nosso Igor Calian. O Igor Calian chegou bem cedinho por lá, porque notícia boa, ela tem que ser passada ao quanto antes. E notícia boa hoje é sinônimo de vacina, né, Igor Calian? Ou vacina é sinônimo de notícia boa. Essas vacinas seguirão hoje mesmo para tantas outras partes do Brasilzão, ô Calian? Com certeza, Joel, é notícia boa sim, porque 1 milhão de doses estão aqui, 500 mil, ou seja, metade dessas doses serão distribuídas agora, entre hoje e também amanhã, sábado. Vão para as capitais brasileiras, elas vão sair daqui, do centro de distribuição que fica pertinho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vão para as capitais, Joel, justamente porque essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Por causa dessa logística, por causa da refrigeração, que precisa ficar realmente numa temperatura muito abaixo, a logística que foi criada inicialmente foi pensando nas capitais e também no Distrito Federal. A gente segue acompanhando a movimentação, por enquanto nenhuma, mas fato é, entre hoje e amanhã, 500 mil doses saem daqui. Ô Igor, a Bárbara Guimarães, nossa competente profissional da Band aí em Campinas, lá em Campinas, ela acompanhou a chegada dessa vacina, a chegada dessas doses todas da Pfizer. Então nós vamos ver agora na reportagem um pouco de como foi a chegada dessa esperança para nós brasileiros. Pode rodar a reportagem, por favor. O avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, produzidas na Bélgica, pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos por volta de 7h30 da noite desta quinta-feira. O transporte foi feito com câmaras frias, com temperatura a menos 70 graus. 3 ministros de Estado estiveram presentes na cerimônia: Marcelo Queiroga, da Saúde, Carlos França, das Relações Exteriores e Fábio Faria, das Comunicações. O ministro da Saúde reforçou o papel do governo federal em conseguir mais uma vacina para o Brasil. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito hoje, ele se materializa através de uma ampla campanha de vacinação da nossa sociedade.
As doses saíram de Campinas por volta das 8h30 da noite e seguiram para o Centro de Distribuição e Logística do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a aplicação da primeira dose da vacina, 500 mil vão ser distribuídas para as capitais do país nesta sexta-feira e no sábado. Na semana que vem, os 26 estados e o Distrito Federal vão receber a outra metade para a aplicação da segunda dose. Na capital paulista, o imunizante vai ser destinado a idosos com idade entre 60 e 62 anos, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade. Até o final do ano, 100 milhões de doses da Pfizer devem ser enviadas ao Brasil. Puxa vida, a gente aguarda com muita ansiedade o restante, né? Até o meio do ano, 15,5 milhões de doses da Pfizer devem chegar aqui para nós brasileiros. Aninha, você tem uma informação legal também, importante, relacionada à vacina da Pfizer, né? É de que, a princípio, essas doses devem ficar na capital paulista, Joel. E aí a previsão é de que sejam usadas na próxima faixa etária que vai ser aberta para vacinação na semana que vem, né? De 60, 61 e 62 anos. Me coloque, por favor, o Lucas Josino ao nosso lado para a gente voltar a falar de violência contra a mulher. Nós sabemos que, infelizmente, mulheres são agredidas diariamente aqui no nosso Brasil. A cada hora, 500 mulheres são agredidas no nosso país. E muitas delas, ô Josino, infelizmente, não têm para onde ir, né? Por isso que vivem reféns nas mãos de maridos vagabundos, maridos crápulas, maridos assassinos, né? Por não ter aonde ir, a agressão ela acaba tendo continuidade. Só que chega um momento que a mulher fala, olha, eu não aguento mais apanhar. Eu preciso de um socorro. Ela pede o socorro, mas ela não tem para onde voltar. E é nesse momento que entram as casas de acolhida mesmo. Essas casas importantes que acabam acolhendo essas mulheres que são desamparadas. E essas casas acabam cuidando por um tempo dessas mulheres todas para que elas tenham condição de depois voltar à sociedade mesmo de um jeito melhor do que elas estão entrando nessas casas todas, né? E infelizmente nós já sabíamos disso, mas você vai confirmar para a gente. Agora na pandemia, a procura por essas casas acabou aumentando e aumentando muito, né, Josino? Aumentou bastante, viu, Joel? São mulheres que não têm para onde ir e precisam de ajuda 24 horas. Essas mulheres, claro que procuraram abrigo na Prefeitura de São Paulo, foram até alguns equipamentos públicos de apoio de segurança à mulher e disseram que correm risco de perder a vida caso fiquem em casa. São 72 nessas condições que estão em casas de abrigos da Prefeitura de São Paulo, Joel, que tem um endereço sigiloso para o marido, o companheiro, o ex-marido, não saberem onde elas estão para que elas fiquem sob segurança. Essas mulheres têm ajuda integral por parte do poder público e também, claro que segurança até por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Elas são vítimas de violência doméstica e ameaças de morte, Joel. Claro que elas podem levar os filhos e estão nessas condições. Elas ficam por até 6 meses e o prazo é flexível, podem ficar um pouco mais, mas a média é de 6 meses para depois conseguir um outro lugar também com a ajuda do poder público. Como você disse, são muitas mulheres que procuram apoio nesse momento da pandemia, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Se a gente fizer uma conta, todos os dias, pelo menos 60 mulheres buscam ajuda por causa de violência doméstica, Joel. Não, e quando chega a esse ponto, ô Josino, de você ter que ir para uma casa como essa em que você está agora, é porque o desamparo é total, né? Elas não têm para onde correr mesmo, senão iria para a casa de algum familiar, na casa da mãe, na casa do pai, se for separado ali, ou na casa de um irmão, de um primo. Mas quando essa ajuda ela chega aí através dessas casas todas, é porque essas mulheres não têm mesmo para onde correr. Então toda ajuda para a mulher que é agredida no Brasil ainda é pouca, nós sabemos muito bem disso. Então por isso que nós temos que nos empenhar cada vez mais, viu, Josino? A gente tem que estar cada vez mais empenhado nesse assunto, porque não tem nada pior no mundo que você viver refém de uma pessoa dentro da sua própria casa, uma pessoa que te bate todos os dias, te agride todos os dias. E nós sabemos muito bem que essas histórias, infelizmente, terminam mal, porque o grau da agressão vai aumentando dia a dia. O cara xinga, depois empurra, depois dá um soco, depois espanca e acaba matando mesmo. Então, por isso que tem que ter mais amparo mesmo para essas mulheres.
Josino, muito obrigado, tá bom? Já volto com você. Top tela formada aqui, inclusive com o Josino nela também. Vamos colocar os nossos competentes profissionais aqui do Bora São Paulo, o Igor Calian e a Marcela Terra também ao lado do nosso Josino. Eu quero imagens aéreas, por favor, porque bandidos roubaram cestas básicas aqui em São Paulo. Veja como tem gente pronta aí para atrapalhar tudo que a gente tem construído na nossa sociedade, né? Para tentar socorrer essas pessoas miseráveis do Brasil. Muitas campanhas estão ocorrendo por aí, como a nossa campanha Band contra a Fome. Só que na contramão disso tem vagabundo. Vagabundo até mesmo para roubar a cesta básica. Felizmente a polícia agiu e conseguiu prender esses vagabundos. Na contramão dos criminosos, volta para cá. Tem a nossa campanha, Band contra a Fome, que arrecadou grana pra caramba, 54 milhões de reais, 14 mil toneladas de alimentos. Nós só estamos conseguindo esses números todos porque o povo brasileiro é solidário e há pessoas prontas para ajudar, né? Veja só o que a Marcela Terra vai mostrar pra gente agora. O Aquário aqui de São Paulo também abraçou a nossa campanha. A Marcela vai explicar como que o Aquário de São Paulo abraçou a nossa campanha. Mas eu posso te dizer, através do Aquário aqui de São Paulo, nós conseguimos arrecadar muito alimento, viu? Muita comida para ajudar também a matar a fome de muitos brasileiros miseráveis, né, Marcela? Exatamente, Joel. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, 34 toneladas foram arrecadadas até agora, mas ainda tem mais um dia de campanha. Isso aqui é só um pedacinho aqui do que eles conseguiram arrecadar, né? Porque eles converteram o ingresso em, na verdade, ao invés da pessoa pagar o ingresso, a pessoa dava 2 quilos de alimento e aí conseguia entrar, então, aqui no Aquário, né? Isso aconteceu durante uma semana, hoje é o último dia e justamente também, Joel, para evitar aglomeração, eles estão fazendo uma ação aqui diferente. Então, você pode vir com 2 quilos de alimento e você agenda o ingresso para algum dia da semana que vem e aí o Aquário consegue, então, arrecadar. Eles estão na expectativa aí de conseguir ainda mais alimentos do que essas 34 toneladas que já foram arrecadadas. E aí, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vem o caminhão retirar todos esses alimentos que vão lá para um galpão no depósito do Aricanduva, para então o pessoal começar a montar as cestas básicas, né? Já tem o pessoal aqui do Instituto Vozes, da Rede Gerando Falcões, que são parceiros, então, na campanha da Band contra a fome. E aí, todas essas cestas básicas serão distribuídas, serão mais de 3.500 famílias beneficiadas com todo esse alimento que a gente está arrecadando. E detalhe, viu, Joel, eu estava conversando aqui com o pessoal do Aquário e eles me disseram que a intenção, inclusive, é fazer disso uma campanha anual aqui do Aquário e incluir outros parques. O bacana é isso, Marcela, quando a gente começa a fazer o bem, a gente percebe tantas outras coisas que podem ser feitas para continuar ajudando a sociedade. Olha que legal. Seria bacana também, se tiver a oportunidade, é claro, de mostrar um pouco do Aquário, pelo menos algum ponto aí legal para chamar a atenção do nosso telespectador, tá bom? Marcela, muito obrigado. Eu já volto com você. Cadê o Igor Calian? Só me mostra o Igor Calian, porque, olha, nós vamos mostrar daqui a pouco, Igor, um trabalho muito bem feito pela polícia que acabou prendendo um dos vagabundos responsáveis pela morte do seu Zé. O seu Zé, aquele advogado aposentado, 68 anos de idade, estava saindo de casa para ir visitar a filha em uma outra cidade, foi abordado por esses desocupados, esses sem vergonhas que estão aparecendo na nossa tela. O vagabundão, o assassino que foi preso, quando preso foi, ele estava utilizando esses mesmos tênis aí, ó, tá vendo? Esse mesmo par de tênis que está aparecendo na nossa tela. Então não tem discussão. Nós vamos ver uma matéria que foi feita pelo Marcelo Moreira, ele vai contar com riqueza de detalhes toda essa história pra gente. Vocês se lembram bem, a senhora do seu José, a esposa do seu José, estava ali com o coração dilacerado. Ela falou com o coração mesmo. Me lembro ela gritando ali, ó, você vai sair de casa para ir visitar sua filha, às 2 horas da tarde, de repente, bandidos te caçam, bandidos te matam. Foi exatamente o que esses vagabundos fizeram com aquele senhor. Daqui a pouco todos os detalhes, porque antes eu vou dar um recado legal para você, nosso telespectador, principalmente você que não está conseguindo pagar um plano de saúde, não tem condição de pagar um plano de saúde. Agora, nessa pandemia, a gente tem visto a importância que temos que ter com a nossa saúde. Então, para você não ficar desamparado de jeito nenhum, tá aqui, ó, só R$19,90. Quem não quer cuidar da própria saúde, da saúde de quem a gente ama, hein? Todo mundo quer. Principalmente nesse momento agora em que vivemos. Cuidar da nossa família é simplesmente fundamental. Pensando nisso, a Porto Seguro, hein?
criou o Porto Cuida. Por apenas R$ 19,90 mensais, você tem descontos em consultas e exames, em clínicas e laboratórios de qualidade. Além disso, você aí pode incluir até 2 pessoas na mesma assinatura. Tudo simples, sem fidelidade e sem burocracia também. E o mais importante, minha gente, nesse momento, você ainda conta com 4 consultas médicas por telefone. Tudo isso para você não precisar sair de casa, não precisar se arriscar. Acesse portocuida.com.br ou fale com o seu corretor e assine já, viu? E olha, o primeiro mês é por conta da Porto Cuida. É só usar o cupom de desconto, PortoCuida30, que está aparecendo aqui na nossa tela, tá vendo? Esse aí é legal pra caramba. Não vai perder, hein? Assine já portocuida.com.br, porque de todos, a Porto Cuida. Voltando, Igor Calian, com imagens, por favor, do caso do seu Zé. Seu José, advogado, 68 anos de idade, estava saindo de casa quando foi abordado por criminosos. Vagabundos, Igor Calian, que estavam esperando simplesmente uma oportunidade para cometer um novo crime, cometer mais um crime. E, se preciso for, matar a vítima. Porque certamente esse bando aqui já deve ter feito outras vítimas. Você viu que um dos responsáveis, um dos assassinos, acabou sendo preso, né, o Igor Calian? E vai ser fundamental, Joel, para a polícia continuar a apuração, a investigação e prender o restante da quadrilha. Lembrando que eles queriam realmente, Joel, roubar, porque a gente está falando de um latrocínio, roubo seguido de morte, já que eles levaram o carro da vítima e abandonaram, Joel, 1 hora depois. Obrigado, Igor. Aninha, vamos ver a matéria do Marcelo Moreira, os detalhes todos? Vamos lá, porque esse homem acusado de matar esse advogado na Grande São Paulo foi preso depois de ter sido reconhecido pelo par de tênis usado na hora do crime. A gente vai ver na reportagem do Marcelo Moreira. O par de tênis vermelho e a divulgação do caso ajudaram a polícia militar a prender Felipe Honorato, um dos criminosos acusados de participação na morte do advogado aposentado José Alberto Mendes Fidalgo, no início deste mês em Taboão da Serra, Grande São Paulo. Na hora da prisão na vizinha Cotia, Felipe estava dentro de um carro e acompanhado de 4 parentes. Ele foi abordado por policiais militares durante uma blitz e tentou dar o nome do irmão para evitar o reconhecimento e a prisão. Só depois na delegacia ele confirmou a sua participação e que também estava sem os seus documentos porque tinha se desfeito da sua documentação jogando no mato. Outros 4 criminosos já foram identificados e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Um deles é menor de idade. Para a Polícia Civil, Felipe Honorato é o primeiro que entra na casa do advogado aposentado e também o autor do tiro que matou o seu José Alberto, de 68 anos. 14h você tá saindo da sua casa, vem 5 marginal, te aborda e atira. O crime foi no dia 13. A quadrilha é esta que conversa na rua a poucos metros da casa da vítima e depois caminha apressadamente em direção ao imóvel para surpreender os moradores. Seu José Alberto se preparava para sair de casa com a mulher e a neta quando 2 integrantes da quadrilha formada por 5 criminosos entraram no imóvel e anunciaram um assalto. Segundo testemunhas, o advogado aposentado não reagiu, teria se assustado e acabou baleado no peito. Por isso que eu não tenho dó desses vagabundos quando entram em confronto com a polícia e acabam indo para o quinto dos infernos. É o lugar que o bandido tem que ir mesmo. Subindo o som, por favor, do nosso programa, Ana Paula Rodrigues está chegando e tem muita informação. Bora lá, Aninha. Bora, Joel. O julgamento de Wilson Witzel começa hoje no Rio. Por recebimento de propina, o governador afastado pode ter o mandato definitivamente cassado. O comitê organizador anuncia que Jogos de Tóquio podem acontecer sem torcida. A decisão final para japoneses e residentes no país foi adiada para junho. Nova rodada do auxílio emergencial começa hoje. Poderão sacar o dinheiro apenas beneficiários que fazem aniversário em janeiro. Senado aprova projeto de lei que amplia o número de doenças identificadas a partir do teste do pezinho feito pelo SUS. O texto segue agora para a sanção presidencial. Na Holanda, bares e cafés reabrem mesas ao ar livre após 6 meses. O governo também cancelou o toque de recolher noturno. O próximo passo da flexibilização é reabrir escolas de música, zoológicos e parques. Bom, e a partir de amanhã também haverá uma flexibilização da fase de transição que estamos vivendo aqui em São Paulo. E é claro que o comércio
está numa expectativa muito grande, principalmente porque semana que vem será o Dia das Mães. Então está todo mundo aí apreensivo, né? Os comerciantes apreensivos com a chegada dos clientes. Vamos torcer para que tudo corra da melhor forma possível, que haja segurança e que os comerciantes consigam levantar uma grana. Vamos ver a matéria do Leonardo Svaric. Magda chegou cedo no Brás nessa quinta-feira. Ela veio de Sorocaba, no interior de São Paulo, fazer compras para a loja dela, já se preparando para o Dia das Mães. Devagarzinho a gente vai erguendo de novo. Se Deus quiser, a gente chega lá. Desde a semana passada, quando o comércio foi autorizado a reabrir a partir das 11 da manhã, o movimento na região tem crescido pouco a pouco, mas ainda está abaixo do esperado por lojistas. Essas 2 semanas foram semanas complicadas, tá? Se a gente for ver do ano passado, da primeira onda para a segunda onda, a gente acredita que o nosso cliente ele tem o costume de chegar um pouquinho mais cedo. Teve venda online, houve sim, mas não foi o esperado. Após pressão de vários setores da economia, o governo de São Paulo decidiu flexibilizar a partir de sábado as regras da fase de transição da quarentena. O comércio de rua vai poder abrir mais cedo, a partir das 6 horas da manhã e funcionar até as 8 da noite. O Dia das Mães, no segundo domingo de maio, promete dar fôlego ao comércio. A Associação Comercial de São Paulo espera crescimento de 20% nas vendas. Nessa mesma época do ano passado, a loja do Fauzi estava com as portas fechadas por conta da quarentena. A solução foi promover a marca na internet. Agora que pode voltar a atender pessoalmente, a expectativa é grande. Definitivamente, Dia das Mães é a segunda data mais importante no comércio, né? A gente chama de segundo Natal, porque de fato o faturamento aumenta. É uma data muito importante para a gente. Girando a chave e abrindo o sinal para todo o país com o Bora Brasil, por favor, continue conosco. Olá, minha gente, muito bom dia para todos vocês. Bora Brasil no ar, venha com a gente, viu? Nessa sexta-feira, um beijo carinhoso, um abraço bem apertado. Que o nosso bom Deus, né, nos abençoe hoje e sempre. Estamos precisando de muita, mas muita proteção. Ana Paula Rodrigues, muito bom dia a você. Boa sexta-feira, bom trabalho daí, Aninha. Boa sexta para todos, Joel. Bom dia a quem nos acompanha também. Gente, e o tatu do crime organizado, hein? E o tatu bandidão do PCC? Tatu, sabe por quê? Porque ele escondia a droga debaixo do chão. Olha o policial que não é bobo nem nada, não sei como percebeu que ali haveria um fundo falso, que ali, aquela placa de concreto, junto ali, unida à cerâmica, estava solta. O policial meteu a ventosa, vocês viram ele colocando a ventosa ali, para tirar a tampa de concreto e encontrar isso que vocês estão vendo. Papelada, na sequência muita droga também foi revelada. Papelada por quê? Muito provavelmente ali deve ter parte da contabilidade do crime organizado, parte das continhas que os traficantes fazem. Ah, comprei tanto de droga, tô vendendo tanto de droga, aqui eu tenho que apresentar a relação pro bom da boca, pro dono da boca. Tá aqui, ó, tá aqui o nosso relatório. Olha os policiais nessa casa, de novo, veja aí a ventosa. Deixa o áudio aberto, acompanhe comigo. Olha o tambor que foi colocado dentro do chão, envolto por concreto, é claro. Olha as porções todas, hein? Sendo reveladas agora. Os policiais que suspeitaram investiram na ocorrência e conseguiram encontrar tudo isso que vocês estão vendo. Mais um duro golpe no tráfico de drogas. Volta pra cá, Igor Calian, por favor, ao meu lado, com todos os detalhes do tatu do PCC. O tatu do crime organizado que foi encontrado pela polícia e que, felizmente, na sequência, conseguiu entregar ou entregou para os policiais os esconderijos que ele mantinha. Porque dificilmente o policial encontraria isso que estamos mostrando, Igor Calian, sem que houvesse uma certa orientação, né, Igor? Muito bom dia a você, bom trabalho.
Obrigado, Joel. Bom dia para você, para Ana. Boa sexta-feira a todos. Essas imagens que a gente está vendo agora na tela do Bora Brasil são da zona leste da cidade de São Paulo. Como funcionava esse esquema aí que envolvia o Tatu? O crime organizado alugava algumas casas, algumas residências e aí o Tatu fazia o principal trabalho. E lá cavar literalmente esse buraco, criar toda essa engenharia, colocar tonéis debaixo da terra para esconder a droga dentro. A polícia estava investigando, sabia que o tráfico estava agindo fortemente naquela área, conseguiu então localizar o Tatu, que na verdade, aí o seu nome é Jair de Caldas Almeida, ele tem 52 anos de idade. Dentro dos buracos, contabilidade do crime e também, Joel, mais de 27 mil pinos de cocaína. Além da Zona Leste, o Tatu confessou que na região metropolitana o esquema também era desenvolvido. Ao todo, 4 pessoas foram presas. O Igor, gente, ele está lá em Guarulhos, já trocando de assunto agora, no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Daqui a pouco o Igor vai dizer pra gente quando que as doses da Pfizer, as vacinas que chegaram ontem lá no Aeroporto Internacional de Campinas, no aeroporto de Viracopos, elas chegaram por Campinas e foram até Guarulhos, onde estão agora. Daqui a pouco o Igor vai dizer pra gente direitinho quando que essas vacinas vão seguir para outras partes do Brasil. 1 milhão de doses que serão distribuídas, é claro, de acordo com a população de cada estado, assim como acontece com a vacina de Oxford, assim como acontece com a vacina do Instituto Butantan também. Daqui a pouco, antes disso, subindo o som do Bora Brasil, porque Ana Paula Rodrigues vai mostrar pra gente agora quais são os assuntos importantes dessa sexta-feira aqui sempre, na tela da Band, né, Aninha? Joel, no mesmo dia em que ultrapassa 400 mil mortes por coronavírus, o Brasil recebe o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Tragédia em Israel durante festival religioso deixa ao menos 44 mortos. Cerca de 100 mil pessoas participavam do evento, inclusive crianças. CPMI, aliás, da Covid, define primeiro plano de trabalho. E presidente Jair Bolsonaro disse que não está preocupado com a comissão. Na reportagem especial, as histórias de grandes artistas brasileiros que estão há mais de um ano longe dos palcos, mas acharam formas de continuar pertinho do público. Ao vivo, os preparativos e o clima para a terceira corrida da temporada da Fórmula 1. Domingo tem o Grande Prêmio de Portugal, aqui na tela da Band. É impedível, hein? Vou ficar sentadinho em casa tomando uma e assistindo essa corrida. Mas na maior boa. Vou tomar com moderação para não ver 2 carros lá na chegada, viu? Vinho português. Com certeza. Ah, legal, é verdade, vai ser em Portugal. Então, impedível, domingão, 10h30 da manhã, Fórmula 1. Daqui a pouco a Mariana Becker estará conosco ao vivo aqui no Bora Brasil para você conhecer um pouquinho mais dos bastidores da Fórmula 1, que é um mundo simplesmente incrível. Melhor ainda porque agora é da Band, né, gente? Essa é a parte boa. Voltando o Igor Calian, esse mesmo mais caliante da televisão brasileira, que está todo serelepe porque vai sair de férias. Vai sair para descansar. Acho que semana que vem, se não me engano. Ô Igor, você está aí em Guarulhos, né, no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Daí, as doses todas saem para o Brasil. As doses que são entregues pelo Instituto Butantan, que são levadas para aí, como as doses da Pfizer que chegaram ontem em Campinas, partem também para todo o território nacional. A distribuição das doses da Pfizer, que estão aí no centro de distribuição, vai acontecer quando, hein? Quando que essa distribuição será iniciada? Hoje ainda ou não, Calian? A expectativa é essa, viu, Joel? Inclusive, distribuição que vai acontecer de maneira fracionada. Entre hoje e amanhã, de acordo com o Ministério da Saúde, 500 mil doses saem daqui, ou seja, metade das doses que chegaram ao Brasil. A gente reforça que ontem, assim que esse avião pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, toda uma força-tarefa para trazer as doses aqui para o centro de distribuição. Elas saem daqui hoje e vão para as capitais brasileiras e também para o Distrito Federal. Eu conversei agora há pouco, Joel, com um funcionário que saiu de lá agora. Ele disse o seguinte: a gente está naquele trabalho agora de separar os lotes. Por exemplo, o lote que vai para o Distrito Federal, que vai para as outras capitais. Aqui em São Paulo, por exemplo, 22% dessa vacina fica por aqui. Então essas doses vão sendo separadas para à tarde, aí sim, começar essa distribuição. O horário ainda não foi passado pelo Ministério da Saúde. Reforçando que há toda uma logística muito bem pensada por causa da temperatura. Essas vacinas, elas estão congeladas. Chegaram aqui a menos 75 graus e vão ser distribuídas entre menos 15 e menos 25 graus. E aí a aplicação tem que ser em, no máximo, 5 dias, Joel. Vacinas que foram escoltadas pela Polícia Federal. Veja a preciosidade dessa carga. Hoje, ô Igor, vacina vale muito mais do que ouro, muito mais do que diamante. É um produto tão cobiçado que às vezes você tem o dinheiro para comprar, às vezes não. Na maior parte, né? Na maior parte das vezes você tem dinheiro para comprar, mas não tem o produto. Logo, ele vale pra caramba. Então, isso é precioso pra caramba, é a nossa principal joia.
Estão torcendo para que essas doses sejam distribuídas o quanto antes e lembrando que até o meio do ano nós receberemos 15,5 milhões de doses da Pfizer e até o final do ano, se Deus quiser, 100 milhões no total. Vacina diferente para nós brasileiros, com programação diferente também aqui para São Paulo, né, Aninha? Isso, Joel. E na capital paulista, essas doses da Pfizer vão ser usadas para vacinar quem tem entre 60 e 62 anos. Em Campinas, a Bárbara Guimarães acompanhou a chegada desse avião que trouxe a carga. O avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, produzidas na Bélgica, pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos por volta de 7h30 da noite desta quinta-feira. O transporte foi feito com câmaras frias, com temperatura a menos 70 graus. 3 ministros de Estado estiveram presentes na cerimônia: Marcelo Queiroga, da Saúde, Carlos França, das Relações Exteriores e Fábio Faria, das Comunicações. O ministro da Saúde reforçou o papel do governo federal em conseguir mais uma vacina para o Brasil. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito hoje, ele se materializa através de uma ampla campanha de vacinação da nossa sociedade. As doses saíram de Campinas por volta das 8h30 da noite e seguiram para o Centro de Distribuição e Logística do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a aplicação da primeira dose da vacina, 500 mil vão ser distribuídas para as capitais do país nesta sexta-feira e no sábado. Na semana que vem, os 26 estados e o Distrito Federal vão receber a outra metade para aplicação da segunda dose. Na capital paulista, o imunizante vai ser destinado a idosos com idade entre 60 e 62 anos, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade. Até o final do ano, 100 milhões de doses da Pfizer devem ser enviadas ao Brasil. Pfizer que também requer 2 aplicações, com intervalo de 21 dias entre uma aplicação e outra. Agora a Aninha vai mostrar para a gente um pouco do armazenamento dessa vacina, porque é uma vacina diferente, ela requer uma temperatura muito gelada, né? Exatamente. Gélida. Então, e aí exige também um conhecimento diferente para lidar com essa vacina. É isso que a gente vai mostrar, essas informações importantes sobre a Pfizer Biotech. Essa vacina tem que ser armazenada, Joel, o ideal, numa temperatura negativa de 70 graus, como a gente está vendo aqui. E o tempo máximo de armazenamento é de 30 dias. 500 mil doses vão ser distribuídas nesse primeiro momento, em caixas com temperaturas um pouco abaixo. A Anvisa conseguiu mudar um pouco a maneira como essa vacina vai ser distribuída. Então, entre menos 25 e menos 15 graus, tá tudo bem, a vacina não vai estragar. Um freezer comum bom. Isso, exato. E a vacina não estraga nessas condições também. Possível tempo de armazenamento das vacinas nessa condição: 14 dias. Então, dura um pouquinho menos. Depois de uma semana, as outras 500 mil doses vão ser distribuídas, como a gente viu na reportagem, para a aplicação da segunda dose. Nas salas de vacinação, essas doses da Pfizer têm que ser armazenadas entre 2 e 8 graus positivos. Tem que aumentar um pouquinho a temperatura para aplicar no organismo, né, humano, senão pode fazer mal, inclusive. E aí, nesse caso, cai para 5 dias o armazenamento dessas doses. A princípio, como tem todo esse esquema diferente, essas vacinas vão ficar restritas às capitais, no primeiro momento, pelo menos isso. Devido à estrutura, por conta do armazenamento, né? Ô, Aninha, vamos para o Rio de Janeiro agora. Vamos. O Marcos Sadoc já está ao vivo com a gente. É óbvio, trocando de assunto e voltando a falar do Henri, né? O garotinho que morreu lá no Rio de Janeiro. A polícia segue investigando e alguns desdobramentos vêm acontecendo. Vocês se lembram bem que a Monique, a genitora do Henri, ela escreveu uma carta, né? Essa carta foi do nosso conhecimento, nós a trouxemos aqui na íntegra para vocês. A Thais Dias conseguiu em primeira mão essa carta. Só que a Monique queria ser ouvida de novo pela polícia, queria que os policiais a ouvissem novamente. Os policiais, não vamos te ouvir, não. Você teve a sua possibilidade, teve a sua oportunidade de conversar com a gente. Se faltou com a verdade, agora só em juízo. Então, quando aconteceu o julgamento lá, você conversa com o juizão e fala o que você deveria ter dito para a gente. Agora, uma outra coisa, né, o Sadoc. O Jairinho, que é o principal suspeito de ter cometido esse crime, a polícia acredita que ele realmente matou o garotinho Henri. Ele está preso, é claro, todos nós sabemos muito bem disso. Só que deve haver uma mudança daqui para frente. Se já não ocorreu, nas próximas horas o Jairinho deve ir para uma cela coletiva, né, o Sadoc? Muito bom dia a você, bom trabalho.
Bom dia para você também, Joel, para Ana, todo mundo que acompanha o Bora Brasil. O Jairinho está nessa cela coletiva, ou seja, depois de 2 semanas, foi até um pouquinho mais de 2 semanas de quarentena, ele foi para o convívio dos outros presos, ele que está em Bangu, complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, Joel. Mas isso não é só porque foi o Jairinho, não, o vereador, ou um caso de repercussão. Todos os presos, nesse período de pandemia, quando entram no sistema prisional, ficam nesse período de quarentena para evitar o contágio ali de todo o sistema prisional, de todo aquele presídio ou determinada ala com a Covid-19. Então, depois dessa quarentena, ele foi para uma cela coletiva. A gente está tentando apurar exatamente como vai ser esse convívio, porque a Monique, por exemplo, quando chegou no presídio lá em Niterói, ela estava e teve aí uma série de pessoas que foram ao encontro dela, chegou a ser hostilizada. Então, a gente está vendo como é que vai ser esse convívio do Jairinho com os outros presos, com um caso de muita repercussão, principal acusado de matar o menino Henri Borel, de apenas 4 anos, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, Joel. Portanto, a Monique segue internada no mesmo complexo prisional, ela numa ala de médicos, ela sendo tratada com a Covid-19. O Sadoc não é novidade para ninguém. Nós sabemos que esse tipo de gente, esse tipo de criminoso, ele é rejeitado, ele é rechaçado, até mesmo no sistema prisional. Os próprios presos, a maioria ali é bandido mesmo, de altíssima periculosidade, não aceita isso. A maioria não aceita esse tipo de gente. Então, por isso que é legal entender mesmo como que será a convivência desse cara aqui, né, o tal do Jairinho, com os outros presos, visto que ele já está em uma cela coletiva. Agora, Sadoc, vamos trocar de assunto? Bora lá. A partir de amanhã, aqui em São Paulo, nós viveremos uma transição, uma flexibilização nessa fase de transição que estamos vivendo. Isso quer dizer o seguinte, alguns serviços já serão flexibilizados, né? Só para você ter uma ideia, o comércio hoje que atua entre 11 e 19 horas, a partir de amanhã poderá atuar das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Ou seja, uma permissão a mais, uma flexibilização dentro da fase de transição. Como é que está aí no Rio de Janeiro, hein? As restrições, né? Elas serão prolongadas, serão interrompidas? O que é que dá para dizer para a gente, Sadoc? A gente teve a prorrogação hoje no Diário Oficial do Município, Joel, até o dia 10 de maio. Então houve essa prorrogação. A gente está com as medidas que a gente anunciou lá na semana passada, quando o prefeito Eduardo Paes fez aquela flexibilização. Então há um horário estendido para o comércio. As praias podem funcionar em dias úteis, tanto para ficar parado na areia, mas também para ir no banho de mar, o que não acontece ainda no final de semana. Então as mesmas regras que a gente tinha até então seguem valendo até o dia 10 de maio. A gente tinha aí a expectativa de mais alguma flexibilização. A gente vai vendo esse decreto ao longo da manhã, mas os principais pontos ainda dão conta dessa prorrogação até o dia 10 de maio. Aqui no Rio de Janeiro, os casos ainda um pouco altos, Joel, e sobretudo a ocupação de leitos também chamando a atenção, com mais de 1.000 internados na capital fluminense. O Sadoc ontem estava com a gente aqui com uma capa de chuva, porque chovia copiosamente no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a notícia de que o dia aí está simplesmente incrível, inclusive com uma câmera. Vamos colocar a imagem ao vivo, só para você dar um look, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Olha o que é o Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, que coisa linda! O sol tá raiando e tá raiando legal, Ana Paula Rodrigues, mas nessa madrugada, frio demais, hein? Foi muito frio no Rio de Janeiro, foi o recorde, inclusive, do ano, Joel, com temperatura mínima de 15,7 graus, segundo o INMET. O recorde anterior era de 24 de abril, então estava bem pertinho ainda, de 15,9. Hoje não vai esquentar tanto no Rio, a previsão é de 25 graus por lá. Sadoquinho, que cidade, hein? Parabéns, meu querido. Parabéns. Olha a outra câmera. Toda câmera que você colocar do Rio de Janeiro, vai aparecer uma coisa legal, vai aparecer uma coisa bonita. Você quer mostrar Copacabana e me dizer que algo fantástico não vai aparecer na imagem? Olha isso aí, ó. Cidade maravilhosa mesmo. Sadoc, muito obrigado por enquanto, tá? Fique esperto aí, se cochilar o cachimbo cai da boca, então fique ligado que eu vou te acionar daqui a pouquinho novamente. Voltando a São Paulo, Igor Calian conosco aqui em uma ação policial. Imagine, minha gente, assombração de novo. A assombração apareceu não para o bandido, mas para os bandidos. Os 2 ladrões cometendo crime aqui em São Paulo. Roubam uma pessoa, 2, 3, nós somos demais, nós somos ferrados mesmo, a gente comete crime legal mesmo. Então olha aqui o que aconteceu, ó. Foram roubar um cidadão, só que não sabiam, minha gente, não sabiam que o cidadão era um policial preparado e armado com uma .40 gigante na cintura. Põe a imagem no início, por favor. Deixa eu ver de novo ali, na tela cheia agora, como está. Acompanhe comigo. Olha o policial ali, ó.
Ó, o polícia parado, atento a toda e qualquer movimentação, os dois malas chegam para cometer o crime, balaço na hora. É tiro na hora, chumbo na asa. É isso que bandido merece. Vagabundo que tem medo de trabalhar, que não sabe o que é trabalho, que sai aí, ó, roubando as coisas dos outros, matando as pessoas, merece isso aí. Não tem outra conversa. O bandido que procura com as próprias mãos, ele acaba encontrando com as próprias mãos. O seu José, o advogado de 68 anos de idade, aqui de São Paulo, que estava saindo de casa para ir visitar a filha, ele não conseguiu visitar a filha porque um bandido parecido como esse aqui tirou a vida dele. Tirou a vida do pai de família, que trabalhou uma vida inteira e morreu a quase 70 anos de idade nas mãos de bandidos dessa forma. Então, bandido só serve para isso, para caçar a gente, para atazanar a vida da gente, para matar as pessoas. Então, muito bem feito isso que aconteceu com esse bandido. Aonde foi isso aqui em São Paulo, hein, ô Igor? Cidade Ademar, Zona Sul, Joel, é aquela história, sorte uma hora ela muda de lado, porque a gente tem mostrado muitos casos recentemente bem parecidos como esse que a gente vai mostrar agora. O policial, ele estava paisano, ou seja, não estava fardado, estava ali na sua moto, e ele foi muito ágil, viu, Joel? Quando ele percebeu que ele seria assaltado, 2 suspeitos estavam se aproximando, ele já sacou a arma e disparou e baleou os dois. Os dois foram socorridos, foram levados para o hospital da região e mais uma vez o policial saiu ileso, não ficou ferido nessa ação, viu, Joel? Não quer levar tiro da polícia, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vai procurar um emprego. Muito obrigado, Igor Calian. Até daqui a pouco. Voltando para cá, vamos. 7h49, subindo o som do Bora Brasil. Ana Paula Rodrigues chegando e sempre com muita informação. Bora lá, Aninha. Senado faz 1 minuto de silêncio em homenagem às mais de 400 mil vítimas da pandemia no Brasil. Nova rodada do auxílio emergencial começa hoje. Poderão sacar o dinheiro apenas beneficiários que fazem aniversário em janeiro. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova novo programa social do Estado. Batizada de Bolsa do Povo, o projeto fará repasses de até R$ 500 por pessoa. O comitê organizador anuncia que Jogos de Tóquio podem acontecer sem torcida. A decisão final para japoneses e residentes no país foi adiada para junho. Dona de casa se livra de inquilinos indesejados nos Estados Unidos. Uma colmeia com mais de 100 mil abelhas instalada no forro do teto da sala. Ela precisou ligar para o dedetizador para eliminar os insetos. Credo, tá louco. Um enxame dentro de casa. 100 mil Isso aí abelhas. mata, viu? Sim. Isso aí mata, principalmente se a pessoa tiver alguma alergia, né, uma reação alérgica. Mesmo não tendo alergia, se você levar uma quantidade gigante de picada, enorme de picadas, é óbvio que isso pode matar, fecha a glote, dá uma reação alérgica, fecha a garganta e a pessoa não consegue respirar. Bom, nós veremos agora na matéria que foi feita pela Mayara Bachanello que infelizmente a classe média brasileira está encolhendo, né, e praticamente desaparecendo em alguns pontos. Nós sabemos que a classe média ela é importantíssima para mover o nosso país, é quem move mesmo esse Brasil. E infelizmente agora na pandemia a classe média está encolhendo de forma considerável, viu? Bora para a reportagem. Viver com metade da renda significa cortar muita coisa. A TV a cabo mesmo foi uma das coisas que teve que cortar, não teve jeito, né? Internet também, a gente teve que pegar a internet de bairro, porque é mais em conta. Uma família de 4 pessoas que antes vivia com R$ 7 mil por mês, agora se vira com menos da metade. A mãe, que era dona de casa, começou a vender ervas para banho. A única garantia mensal é a aposentadoria do pai. Mesmo assim, está comprometida com dívidas. Os 2 filhos, Renato e Danilo, perderam o emprego formal. Agora trabalham como motoristas, um de aplicativo e o outro de entrega. Mas como eu só tenho 20 anos, eu não posso, a Uber só aceita com 21, aí eu comecei a fazer entrega com o carro do meu pai. Aí eu falei, pai, presta seu carro aí, deixa eu fazer umas entregas que eu preciso me virar, preciso ganhar dinheiro. É a primeira vez em mais de 10 anos que a classe média deixou de representar mais da metade da população brasileira. A crise da pandemia empurrou quase 5 milhões de famílias no último ano da classe intermediária para a classe baixa de renda. Gente que teve que mudar completamente o estilo de vida, tirar os filhos da escola particular, cortar o plano de saúde, dispensar a empregada e até mesmo deixar de se alimentar como antes. A crise econômica, somada à pandemia, fez com que surgisse na classe média brasileira o que talvez seja uma das mais perigosas crises, que é a crise de perspectiva. É assim que o Fernando tem se sentido. O sorriso da época em que era o DJ Magu se foi.
Sem trabalhar com o que ama fazer desde março do ano passado, ele precisou mudar da casa de 3 quartos para outra de apenas 1. Levou junto os poucos discos que ainda não vendeu para pagar as contas. Dos mais de R$10 mil mensais, passou para menos de 1.000, que ganha hoje em um bico em uma confecção. Difícil continuar sorrindo assim. E como é que a gente se reinventa, né? As pessoas falam, parece que é fácil, né? Eu tô sem horizonte, tô muito triste e tô lutando para não ficar deprimido, porque a minha vontade é não sair da cama. Eu já não saio de casa, né? Só saio para trabalhar. Uma ótima matéria, como sempre, da nossa Maiara Bachanello. Minha gente, é triste saber disso, né? Não só que a classe média está encolhendo, e tem muitas famílias que saíram da classe C, que já é uma situação delicada ali, e migraram não para a classe D, mas para a classe E, diretamente. Hoje tem gente com carro, com televisão, com refrigerador, com geladeira, morando em áreas de ocupação irregular. Pessoas que não têm para onde ir, tiveram que deixar a casa porque não conseguem pagar o aluguel e acabou correndo e ocupando alguma área irregular. Essa é uma realidade, infelizmente, muito presente aqui no Brasil. E, infelizmente, nesse orçamento agora que o governo acabou assinando recentemente, foi preterida uma parte importante da grana voltada para a habitação no Brasil. Uma parte importantíssima. Não havia redução há mais de uma década. E, infelizmente, como o dinheiro está curto, uma parte considerabilíssima desse dinheiro acabou sendo reduzida. Então isso é triste pra caramba, porque mais pessoas vão continuar sem casa e, infelizmente, essas pessoas que saíram da classe média ou da classe C e foram para a classe E, para a classe D, vão demorar muito tempo ainda para recuperar, para voltar a ter um emprego, para voltar a ter uma grana. Mas tem que ter esperança sempre. Por favor, sempre com esperança. Cadê a Marcela Terra? Por favor, me mostra a Marcela Terra. Ela está no Aquário aqui de São Paulo. Um local incrível, muito bacana, que felizmente acabou abraçando a nossa ideia, acabou abraçando a nossa campanha Band contra a Fome, né? Muito alimento está sendo arrecadado também pelo Aquário aqui de São Paulo. E olha a Marcela, ela está aí junto com os bichos saltitantes. Tem canguru também no aquário. Eu achei que só tinha peixe, tubarão, mas não. Tem bicho que pula também no aquário aqui de São Paulo. Volta para cá. A Marcela daqui a pouco vai mostrar pra gente direitinho os cangurus. Marcela, fique esperta aí, hein? Fique preparada, porque antes eu vou dar um recado pro nosso telespectador falando da melhor TV por assinatura do Brasil, que é a Sky. Nós sabemos muito bem disso. Pessoal, falar de notícia é importante, mas ter variedade no conteúdo também é, hein? Então presta atenção no que eu tenho para te falar agora. O Sky pré-pago tem tudo o que você aí precisa para ficar por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo também. Além de ter acesso a filmes, séries, esportes, canais infantis e muito, mas muito conteúdo gratuito quando e onde você quiser. Legal, hein? E olha que eu nem te falei a melhor parte, porque ela está chegando agora. Tem recargas a partir de R$ 14,90, só isso mesmo, sem mensalidade, sem aquele compromisso. E você ainda recarrega quando quiser e pelo tempo que quiser também. É a diversão e informação que cabem aí no seu bolso. Você está esperando o quê para ligar no 0800 940 2361 e levar o Sky pré-pago aí para sua casa, hein? Fala sério, quem não gostaria de ter uma programação completa, com muita informação e entretenimento e para toda a família? Todo mundo gostaria. Então ligue no 0800 940 2361. Sky pré-pago, a gente se diverte junto e se diverte legal. Essa é top de linha. Marcela Terra, por favor, diretamente do Aquário aqui de São Paulo. Marcela, o Aquário de São Paulo abraçou a nossa campanha, junto com a ONG Gerando Falcões. Eles arrecadaram uma quantidade grande pra caramba de alimentos, é claro que serão destinados a essas famílias, todas essas pessoas todas que estão passando fome, infelizmente, no nosso país. Mas eu queria que você reforçasse o número, né, da arrecadação feita por eles e, na sequência, mostrasse aí os cangurus, Marcela Terra. Muito bom dia a você! Bom dia, Joel, Aninha, bom dia a todos. Olha, 34 toneladas foram arrecadadas nessa campanha aqui do Aquário de São Paulo, em parceria com a Rede Gerando Falcões, né, que é parceira da Band na campanha contra a fome. Eu estou aqui no Aquário, que não tem só peixe, né, inclusive é dividido por países, então a gente está na parte da Austrália, e na parte da Austrália, eles, os cangurus, que inclusive acho que eles estão até aqui mais pertinho, que estão um pouquinho mais curiosos, viu, Joel? Então eles estão por aqui. Mas não tem só isso não. Deixa eu virar a câmera aqui rapidinho para mostrar o que tem mais aqui de bacana. Olha só, aqui o lugar
da parte da Austrália, então tem canguru, tem também ali depois daqui da Austrália, o Polo Norte, tem urso polar, javi-foca, peixe-boi, e tem a parte amazônica, Joel, que você conhece bem, né, que tem os pirarucus, que tem os tambaquis ali, que você conhece bastante, inclusive várias curiosidades por aqui, é bem educativo. Outra coisa que eu queria comentar era o seguinte, porque hoje ainda dá para você comprar um ingresso com 1 quilo de alimento e continuar ajudando nessa campanha. E aí, vem ver aqui, olha, os cangurus. Eu tô apaixonada, Joel, não consigo parar de olhar para eles. Mas olha, voltando aqui para a campanha. 2 quilos de alimento, 2 quilos de alimento para comprar o ingresso. Então você marca um lugar, um horário na semana que vem. Marcando esse horário na semana que vem, você pode vir, que é justamente para evitar a aglomeração. E ao invés de comprar o ingresso, você vem, doa, ajuda para a campanha e ainda vê aqui, olha essa beleza aqui, gente, o espetáculo da natureza. A Marcela Terra, que está apaixonada pelo canguru. Só faltava essa, Marcela. Muito obrigado, viu? Até daqui a pouco. Eu quero levar um para casa de brinde. Leva, que ele vai te chutar, porque o canguru ele se apoia no rabo e dá um chute assim para frente. Você que não fica esperta para ver não, viu? Até daqui a pouco, Marcelinha. Ô, Ana, vamos seguir e ver que o tempo está virado lá nos Estados Unidos, hein? Deu uma virada. Com tempestades de primavera, Joel, que atingem várias regiões dos Estados Unidos. No Texas, o cenário foi de destruição após uma intensa chuva de granizo. A força do vento levou telhados de casas e diversas construções da região. Imagens aéreas mostram a destruição por todo o estado. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias, com alertas de possíveis tornados e mais granizo. Isso é muito triste, mas eu vou começar a te contar uma história muito legal, uma história emocionante. Imagina uma cidadã grávida, uma mulher grávida. Ela contraiu a Covid-19, foi para o hospital, achou que iria superar a doença de um jeito fácil, mas não. Infelizmente, ela teve que ser levada à UTI. Da UTI, os médicos resolveram entubá-la, porque o estado de saúde dela estava gravíssimo. Então, uma mulher grávida, internada, entubada por vários dias. No meio do caminho, os médicos perceberam que tinham que fazer o parto. Tinham que fazer um parto forçado, mesmo sabendo que a criança nasceria prematura. Fizeram o parto, levaram a criança para a UTI neonatal e, felizmente, essa mãe acabou se recuperando depois. Eu vou te mostrar o vídeo emocionante dela se encontrando com o bebê. Antes, vou girar a chave e abrindo o sinal para todo o país ou para outras partes do Brasil. Siga com a gente. Muito bom dia para quem chega agora aqui na nossa tela, para quem já está conosco, olha, vamos seguir até as 9 horas da manhã. Deu uma travadinha na música, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Beijos e abraços, que o nosso bom Deus nos abençoe hoje e sempre, né, minha gente? Ana Paula Rodrigues, muito bom dia, boa sexta. Boa sexta para todos, Joel, vamos nessa. Começando e colocando aqui uma história simplesmente emocionante para você que nos acompanha de várias partes do Brasil. Imagine uma mulher grávida, né? Essa mulher grávida, é Roseli o nome dela, se não me engano. A Roseli, ela estava grávida e contraiu a Covid-19. Infelizmente, gente, ela foi para o hospital, achou que ia superar a doença de um jeito mais simples, de um jeito fácil, como a maioria supera, só que a Roneide, hein? O nome dela é Roneide. A Roneide começou a apresentar alguns sinais ruins da Covid-19. Ela teve que ficar no hospital, foi internada, levada para a UTI. Os médicos resolveram entubá-la, né? Entubaram a Roseli, como já entubaram tantas outras pessoas que estão, inclusive, dessa forma, lutando contra a doença. Infelizmente, minha gente, no meio do caminho, os médicos viram que não tinha muito para onde correr, não. Tinham que fazer o parto, mesmo sabendo que a criança nasceria prematura, né? Fizeram o parto, colocaram a criança em uma UTI neonatal e continuaram cuidando da mamãe, continuaram cuidando da mãe do bebê. Felizmente, ela conseguiu se recuperar. E o final dessa história é emocionante pra caramba, viu? O momento do encontro da mãe com o bebê, ou o reencontro, né? Da mãe com o bebezinho. Olha aqui, vocês já estão vendo nos olhos dela a alegria toda, né? Aquele momento de muita felicidade que acabou contaminando mesmo todo o hospital. Bom, eu quero a imagem dela no corredor, passando ali, ó, com aqueles cartazes todos, porque vocês viram que a equipe médica a recebeu com muito carinho.
Olha os cartazes, vamos acompanhando comigo aí, ó. Ela segurando ali um papelzinho que está escrito o quê? Eu venci a Covid-19. Milagre naquele cartaz logo atrás, esperança, ou seja, palavras boas, esperança, saúde. Vamos acompanhando aí no corredor, motivação, vitória. Você é preciosa, milagre, superação, gratidão, ou seja, só coisas boas, né? O Lucas Josino está com a gente aqui, ele vai contar melhor essa história, principalmente o final dela, né, ô Josino? Que essa história terminou legal. Qual o nome do bebezinho, hein, Josino? Muito bom dia a você, querido. É o Gabriel, Joel. Bom dia para você, para Ana Paula. Muito bom dia a você também que está ligado aqui no Bora Brasil. A Roneide Rosa, de 39 anos, Joel, chegou no dia 8 de abril no Hospital da Mulher, Santo André, aqui em São Paulo, na região do ABC, com Covid-19. É um hospital especializado a atender mulheres grávidas que estão com coronavírus. Ela já chegou com um estado grave, precisou ir para a UTI e foi entubada. Ela estava grávida de 7 meses, 30 semanas. Os médicos decidiram fazer o parto, mesmo com ela entubada, porque o caso era grave e o bebê corria o risco. Deu tudo certo. O bebê nasceu bem, mesmo prematuro, foi para a UTI neonatal, mas está bem. A Roneide, quando estava entubada, quando ela acordou, Joel, ela passou a mão na barriga, não sentiu nada, ficou muito preocupada. E aí os médicos e enfermeiros contaram a ela que tinha dado tudo certo. Ela venceu a Covid, nessa semana teve alta, e essa é a imagem que você mostrou pra gente agora, a imagem mais bonita dessa história. O primeiro encontro entre a Roneide e o Gabriel. As duas pessoas, essa família, que claro que já ficou marcada na história e conseguiu vencer a Covid-19 em um momento muito complicado da pandemia aqui no Brasil. É uma história de esperança, uma história fantástica, que certamente vai ser contada para netos, bisnetos, para toda a família, o caso da Roneide e do Gabriel, que venceram a Covid num momento muito complicado, Joel. Com certeza, Josino, que Deus abençoe imensamente essa família, abençoe imensamente o Gabrielzinho e a mamãe dele, porque tem tanta coisa ruim acontecendo, mas as coisas boas também estão acontecendo. Por isso que a gente faz questão de dar tempo mesmo a um caso tão importante como esse. Um caso que certamente está levando muita esperança para as pessoas que estão desesperançadas, né? A Mayara Bachadello, que semana que vem estará conosco novamente, ela vai fazer uma matéria especial com a dona Roneide, né? E merece mesmo, porque essas histórias têm que ser histórias de destaque mesmo. Não é só coisa ruim que acontece, não. Tem muita coisa boa acontecendo e nós abraçamos essas coisas boas. Tenha certeza disso. Josino, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe mesmo essa família. Quer ver outra coisa boa? Imagens ao vivo da Motolink, diretamente no Instituto Butantan. Butantan que está entregando agora, viu? 600 mil doses para o Ministério da Saúde. Essas doses todas seguirão para o aeroporto, lá perto do aeroporto de Guarulhos, para a cidade de Guarulhos, no centro de distribuição do Ministério da Saúde. O mesmo local em que estão as doses da Pfizer que chegaram ontem lá em Campinas, no Aeroporto Internacional de Campinas, em Viracopos, né? As doses saíram ontem à noite mesmo e foram para Guarulhos. Lá estão. Daqui a pouco essas doses todas que estamos mostrando da vacina do Instituto Butantan também estarão lá no centro de distribuição do Ministério da Saúde, aguardando o momento para seguir com a distribuição para todo o território nacional. Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan no canto esquerdo, no centro aí o governador do estado de São Paulo, o João Dória, e no canto direito o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Voltando para cá, 8h05, daqui a pouco a Bruna Barbosa ao vivo com a gente, diretamente do Butantan. Agora veremos uma ação importante que foi feita pela Polícia Federal. Polícia Federal que está de olho na lavagem de dinheiro, porque os traficantes estão utilizando agora a tecnologia, estão utilizando uma novidade mesmo do mundo moderno para lavar o dinheiro do crime, Aninha. A polícia disse que o crime organizado, Joel, lavou 20 bilhões de reais em 3 anos. Parte das transações usava criptomoedas. E quem explica é o repórter Rodrigo Hidalgo. Foi ironicamente dentro de uma máquina de lavar que a polícia encontrou a quantia em dólares que deu início à investigação de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Os valores foram apreendidos durante uma operação contra uma quadrilha de narcotraficantes internacionais no fim de 2018. Na época, 21 pessoas foram presas na ação em 5 estados. Polícia Federal, abre a porta!
Um dos líderes do esquema, Marino Divaldo Debrum, comandava de dentro de uma penitenciária gaúcha o envio de toneladas de cocaína para a Europa pelos portos do Sul. Os policiais descobriram que as cifras bilionárias do narcotráfico eram lavadas pela célula financeira da quadrilha em São Paulo. A suspeita é de que eles tenham movimentado mais de 20 bilhões de reais em 3 anos por meio de dezenas de laranjas e empresas de fachada. Na operação desta quinta-feira, os agentes apreenderam computadores, agendas e anotações em 3 dessas empresas. Uma com endereço em um quarto deste hotel no centro de São Paulo e as outras em escritórios que funcionam em salas comerciais lá dentro. O esquema bilionário de lavagem de dinheiro seria coordenado por chineses que vendem produtos contrabandeados na região central da capital paulista, um dos principais centros de comércio popular do país. Segundo as investigações, parte dos valores era ocultada no mercado de criptomoedas, que são de difícil rastreio. A justiça determinou o bloqueio de 111 milhões de reais de uma corretora que atua no setor e teria sido usada pela quadrilha para a lavagem de dinheiro. Existe uma falta de regulamentação desse mercado, né? E essa falta de regulamentação ela é mundial, né? Então é algo aí que dificulta a atuação das autoridades, né? Que combatem a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal investiga se o esquema tem relação com a apreensão de 7 milhões de reais em um helicóptero que viria na quarta-feira do Rio de Janeiro para São Paulo. A quantia estava com um casal que trabalha no mercado de criptomoedas e não soube explicar a origem do dinheiro. O problema é que a criptomoeda, nesse caso, ela não é fiscalizada pelo Banco Central. Logo, o COAF, que é o órgão responsável por identificar transações suspeitas, não consegue agir. Porque se tiver uma transação suspeita nas contas bancárias, por exemplo, aqui do Brasil, do dinheiro mesmo, normal, por exemplo, um depósito de 100 mil reais em espécie em uma conta em que normalmente isso não acontece. O COAF identifica e passa isso para a polícia, ou repassa para que haja uma investigação. Com a criptomoeda não tem como acontecer isso. Então, por isso que os bandidos estão se utilizando dessa ferramenta para seguir lavando dinheiro, como a Polícia Federal acabou de identificar e mostrar também nessa reportagem, ótima reportagem do nosso Rodrigo Hidalgo. Bom, trocando de assunto, Igor Kalian, em Guarulhos, ele está no centro de distribuição do Ministério da Saúde, local em que as doses todas são enviadas. O Butantan, por exemplo, nós temos imagens ao vivo aqui, ao lado do Igor Kalian, lá do Instituto Butantan. As doses que sairão daqui a pouquinho do Instituto Butantan, 600 mil, seguirão para onde está o Igor Kalian. Esse avião que passou aqui, que vocês viram, ele pousou ontem lá em Campinas, trazendo as doses da Pfizer, que já estão ali em Guarulhos, onde está o Igor Kalian. Essas doses que foram carregadas agora no Instituto Butantan seguirão também para onde está o Igor Kalian, para depois serem distribuídas para todo o território nacional. E nesse final de semana, nós receberemos também uma outra carga importante de vacina. Mais esperança para nós brasileiros chegando nesse final de semana, né, Igor? Pois é, Joel. Boas notícias, né, para esse final de semana. Das 2 vacinas que estão sendo aplicadas, novas remessas e também agora, né, essa da Pfizer, então, que já está por aqui. Sobre essa nova carga que chega domingo, Joel. Agora a gente está falando da vacina de Oxford AstraZeneca. 3 milhões e 700 mil doses vão chegar ao Brasil. Essa remessa está sendo enviada por aquele consórcio que a gente conhece como COVAX Facility, que é justamente um consórcio da Organização Mundial da Saúde, para dar uma turbinada, digamos assim, na vacinação pelo mundo. O Brasil tem direito a 10 milhões e meio de doses. Já chegou 1 milhão no mês passado, então neste domingo mais 3 milhões e 700 mil doses, então, que vão vir aqui para o centro de distribuição e que na sequência vão para o Ministério, né? Vão estar aí sob o comando do Ministério da Saúde, que vai fazer essa distribuição por todo o Brasil, Joel. Valeu, Igor, muito obrigado, viu? Infelizmente nós somos obrigados a mostrar um número triste pra caramba e trágico, envolvendo o Brasil e envolvendo a Covid-19, porque esse número é real, ele faz parte da nossa realidade. É o que a Aninha vai mostrar pra gente no nosso telão, né, Ana? Pois é, a gente ultrapassou mais uma triste marca, Joel, de 400 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde, foram 3.001 mortes, o que fez o Brasil chegar a 401.186 vítimas da Covid-19. É um número muito alto,
Num país como é o Brasil, é melhor a gente explicar, Joel, o que isso significa. E olha, é como se a gente, por exemplo, escolhesse alguma dessas cidades aqui que a gente está mostrando e apagasse do mapa, fosse lá e tirasse a cidade inteira de circulação de uma vez só. Então, Rio Branco, capital do Acre, por exemplo, com 413 mil habitantes. Piracicaba, que é uma cidade bem conhecida do interior de São Paulo, que tem 407 mil habitantes. Vitória, capital do Espírito Santo, sairia completamente do mapa. Olinda, famosíssima cidade turística, né, do Nordeste brasileiro, 393 mil habitantes. É isso que significa esse número da Covid-19. É como se a gente pegasse uma cidade inteira, Joel, e apagasse. É verdade. Então, por isso que nós temos que continuar com muita força. As coisas boas já estão começando a acontecer, os números negativos pra caramba começaram a cair, mas ainda há um longo e árduo caminho a ser trilhado. Nós precisamos trilhá-lo com muita responsabilidade, viu? Vamos abrir o link com o Rio de Janeiro. O Marcos Sadoc está ao vivo com a gente aqui, que haverá um leilão importantíssimo, o leilão da SEDAI, que é a empresa de saneamento básico do Rio de Janeiro, vocês sabem muito bem. Recentemente, houve uma polêmica muito grande no Rio de Janeiro por conta da SEDAI, que a água, ela era fornecida para as residências, vinha sendo fornecida para as residências com uma coloração completa.